o teste de área. Na manhã do terceiro dia em Trojhan, Eragon pulou da cama descansado e cheio de energia. Prendeu Zarok na cinta e jogou nas costas o seu arco e a sua aljava com somente a metade da capacidade de flechas. Depois de um voo prazeroso dentro da Fartendur com Saphira, encontrou Oryk em um dos portões principais de Trojhan. Eragon perguntou a ele sobre Nazuada. Uma garota em comum, respondeu Oryk, olhando com reprovação para Zarok. Ela é completamente dedicada ao pai e passa todo o tempo ajudando. Acho que ela faz mais por Ajihad do que ele desconfia. Houve ocasiões em que ela lidou habilmente contra os inimigos dele sem revelar a sua participação nisso. Quem é a mãe dela? Isso eu não sei. Ajihad estava sozinho quando trouxe Nazuada, recém-nascida, para Fartendur. Ele nunca disse de onde ele e Nazuada vieram. Então também ela cresceu sem conhecer a mãe. Ele tentou afastar tal pensamento da mente. Estou inquieto. Seria bom usar os meus músculos. Onde devo ir para fazer este teste de Ajihad? Oryk apontou para um lugar ao longe em Fartendur. O campo de treinamento fica a 800 metros de Trojhan, mas não podemos vê-lo daqui porque fica atrás da cidade-montanha. É uma grande área onde tanto os anões quanto os humanos treinam. Também vou, afirmou Saphira. Eragon passou a mensagem a Oryk e o anão ficou puxando a sua barba. Essa pode não ser uma boa ideia. Há muitas pessoas no campo de treinamento. Com certeza você atrairia muita atenção. Saphira rosnou bem alto. Eu vou, e isso encerrou o assunto. O barulho desordenado das lutas vindo do campo chegou até eles. As batidas altas produzidas pelos choques de metais, o baque seco das flechas atingindo alvos almofadados, o chocalhar e os estalos de pedaços de madeira sendo quebrados e os gritos dos homens no clima da batalha. Os barulhos eram misturados, entretanto cada grupo tinha ritmos e padrões peculiares. Grande parte do campo de treinamento estava ocupada por um grupamento de soldados campais que lutavam com seus escudos e machados de guerra, que eram quase tão altos quanto os homens. Treinavam em grupo com várias formações diferentes. Exercitando-se ao lado deles, havia centenas de soldados sozinhos armados, com espadas, clavas, lanças, machados, chicotes e escudos de todos os tipos e tamanhos, e Eragon chegou até ver alguém empunhando um forcado. Quase todos os guerreiros trajavam armaduras, geralmente uma malha com um capacete. As armaduras inteiriças não eram tão comuns. Havia tanto anões quanto humanos, embora os dois grupos evitassem se misturar um com o outro. Atrás dos guerreiros que lutavam, havia uma larga fileira de arqueiros que disparavam frequentemente contra bonecos feitos com sacos cinzentos. Antes que Eragon tivesse tempo para pensar o que ele deveria fazer, um homem barbado, sua cabeça e seus ombros largos estavam cobertos por uma capa curta com touca de malha, dirigiu-se a passos largos até eles. O resto dele estava protegido com um traje feito com couro de boi que ainda tinha pelos. Uma espada enorme, quase tão grande quanto Eragon, pendia atravessada em cima de suas costas largas. Passou a olhar rapidamente por Saphira e Eragon, como se estivesse avaliando o perigo que eles representavam, e disse em um tom rouco: Knula, Oryk, você não aparece aqui há muito tempo. Não restou ninguém para lutar comigo. Oryk sorriu. Oi, é porque você machuca todo mundo dos pés à cabeça com a sua espada monstruosa. Todo mundo menos você, corrigiu ele. E isso é porque sou mais rápido do que um gigante como você. O homem olhou para Eragon de novo. Sou Frederick. Disseram-me para descobrir o que você sabe fazer. Você é muito forte? Forte o bastante, respondeu Eric. Tenho de estar em forma para lutar usando magia. Frederick balançou a cabeça, sua touca tiniu como uma sacola de moedas. Não há lugar para magia no que fazemos aqui, a não ser que você tenha servido em um exército. Eu duvido que as lutas das quais você participou tenham durado mais de alguns minutos. A nossa preocupação é se você se sairá bem em uma batalha que possa se arrastar durante horas, ou até mesmo semanas, se for um cerco. Você sabe usar outras armas além da espada e do arco? Eragon pensou na resposta. Somente meus punhos. Boa resposta, riu Frederick. Bem, vamos começar com o arco para ver como você se sai. Depois, assim que algum espaço ficar livre no campo, tentaremos. Ele interrompeu seu discurso de repente e olhou para além de Eragon, fechando a carranca. Os gêmeos caminhavam de modo altivo em direção a eles. Suas cabeças carecas e pálidas contrastavam com suas túnicas cor de púrpura. Oryk resmungou algo em sua própria língua enquanto tirava o seu machado de guerra da cinta.
Já disse para vocês ficarem longe da área de treinamento, disse Frederick dando um passo à frente de modo ameaçador. Os gêmeos pareciam ser frágeis perante o corpanzil dele. Eles olharam para Frederick com arrogância. Recebemos ordens de Ajirá para testar a perícia de Eragon com a magia antes de você fatigá-lo ao bater em pedaços de metal. Frederick olhou para eles com raiva. Por que outra pessoa não pode testá-lo? Ninguém tem poder bastante, falaram os gêmeos torcendo o nariz. Safira soltou um rosnado grave e olhou fixamente para eles. Um filete de fumaça saiu de suas narinas, mas eles a ignoraram. Venha conosco, ordenaram e foram andando a passos largos para um canto vazio do campo de treinamento. Dando de ombros, Eragon seguiu-os com Safira. Atrás, ele ouviu Frederick falar para Oric baixinho. Devemos evitar que eles vão longe demais. Eu sei, respondeu Oric em um tom de voz baixo. Não posso intervir de novo. Hrothgar deixou claro que não poderá me proteger da próxima vez em que isso acontecer. Eragon fez força para conter sua ansiedade que crescia a cada instante. Os gêmeos podiam saber mais técnicas e palavras do que ele. Contudo, lembrou-se do que Bronn havia dito a ele. Os cavaleiros eram mais fortes com relação à magia do que os homens comuns. Mas será que isso seria o suficiente para resistir ao poder duplo dos gêmeos? Não se preocupe tanto, eu ajudarei você, disse Safira. Nós também somos dois. Ele tocou-a gentilmente na pata, aliviado por suas palavras. Os gêmeos olharam para Eragon e perguntaram, e qual é a sua resposta para nós, Eragon? Negligenciando a expressão intrigada de seus companheiros, ele disse secamente, é não. Linhas de expressão zangada apareceram no canto da boca dos gêmeos. Eles viraram-se de modo que encararam Eragon obliquamente e, curvando-se, desenharam um grande pentagrama no chão. Eles foram para o meio e falaram rispidamente. Nós começaremos agora. Você tentará cumprir as tarefas que determinamos a você. É só isso. Um dos gêmeos enfiou a mão em seu manto e tirou uma pedra polida do tamanho do punho de Eragon e a colocou no chão. Levante-a até a altura dos seus olhos. Isso é fácil, comentou Eragon com Safira. Stan, raise-a. A pedra tremeu e depois começou a subir suavemente. Antes que ela alcançasse mais de 30 centímetros de altura, uma resistência inesperada interrompeu o avanço dela em pleno ar. Um sorriso surgiu nos lábios dos gêmeos. Eragon olhou fixamente para eles, furioso. Tentavam fazer que Eragon não passasse no teste. Se ele ficasse exausto agora, seria impossível cumprir as outras tarefas mais pesadas. De fato, estavam convencidos de que as forças deles unidas poderiam cansá-lo facilmente. Mas eu também não estou sozinho, disse Eragon rangendo os dentes para si mesmo. Safira, agora! Sua mente uniu-se à dele e a pedra deu um pulo para cima, vibrando na altura dos olhos. Os gêmeos olharam de modo cruel. Muito bom, sibilaram. Frederick pareceu ficar intimidado com aquela demonstração de magia. Agora mova a pedra em um círculo. Novamente, Eragon lutou contra os esforços deles para prejudicá-lo, e de novo, para a raiva óbvia da dupla, ele prevaleceu. Os exercícios aumentaram em complexidade e dificuldade até que Eragon fosse forçado a parar e pensar cuidadosamente sobre quais palavras deveria usar. E cada vez mais os gêmeos lutavam com ele amargamente, embora nunca demonstrassem sinais de cansaço no rosto. Foi só com o apoio de Safira que Eragon conseguiu se manter firme. Em uma pausa entre duas das tarefas, ele perguntou a ela, por que eles continuam com este teste? Nossas habilidades já ficaram claras o bastante a julgar pelo que eles viram em minha mente. Ela inclinou a cabeça de modo pensativo. Sabe de uma coisa? Disse intrigado quando percebeu o que eles queriam. Eles estão usando isso como uma oportunidade para descobrir quais palavras da língua antiga eu sei e para talvez aprender coisas novas. Então fale baixinho para que eles não possam ouvi-lo e use as palavras mais simples possíveis. A partir daquele momento, Eragon usou apenas um punhado de palavras básicas para completar as tarefas. Mas encontrar meios para que elas tivessem o mesmo efeito de frases completas explorou a criatividade dele ao máximo. Ele foi recompensado pela frustração que contorcia o rosto dos gêmeos conforme ele os derrotava uma vez atrás da outra. Não importava quanto tentassem, não conseguiam fazer com que Eragon usasse palavras novas da língua antiga. Mais de uma hora se passou, mas os gêmeos não demonstravam sinal de que iam parar. Eragon estava com calor e com sede, mas privou-se de pedir uma pausa. Ele persistiria tanto quanto eles.
Fizeram vários testes: manipular água, lançar fogo, adivinhação, malabarismo com pedras, endurecer couro, congelar coisas, controlar o voo de uma flecha e curar arranhões. Ele pensava quanto tempo demoraria até que os gêmeos ficassem sem novas ideias. Finalmente os gêmeos ergueram as mãos e disseram: resta apenas mais uma coisa a fazer, é bem simples. Qualquer usuário competente de magia acharia isso fácil. Um deles tirou um anel de prata do dedo e entregou a Eragon de forma convencida. Evoque a essência da prata. Eragon olhou confuso para o anel. O que ele devia fazer? A essência da prata? O que era isso? E como ela podia ser evocada? Safira não tinha a menor ideia de como fazer aquilo, e os gêmeos não iriam ajudar. Ele nunca havia aprendido o nome da prata na língua antiga, embora soubesse que fazia parte de Argetlan. Nervoso, ele juntou as duas únicas palavras que combinariam, Edgar ou evocar, com Argette. Colocando-se bem ereto, reuniu o poder que lhe restava e abriu os lábios para fazer a invocação. De repente, uma voz clara e vibrante rompeu o ar. Pare! A palavra caiu em Eragon como água fria. A voz era estranhamente familiar, como uma melodia que ele conhecia. Sentiu um arrepio na nuca. Lentamente, Eragon virou-se para a fonte do som. Uma figura solitária estava em pé atrás deles, Arya. Uma faixa de couro envolvia sua testa, prendendo seus volumosos cabelos negros que caíam atrás de seus ombros em uma cascata lustrosa. Sua espada delgada pendia na cintura, o seu arco atravessado nas costas. Roupas de couro preto vestiam suas formas torneadas. Elas não eram dignas de alguém tão bela. Era mais alta do que a maioria dos homens. A sua postura era perfeitamente equilibrada e relaxada. Um rosto sem marcas não refletiu o horrível abuso que ela havia enfrentado. Os ardentes olhos cor de esmeralda de Arya estavam fixos nos gêmeos, que tinham ficado pálidos de medo. Ele aproximou-se com passos silenciosos e disse em um tom suave, porém ameaçador: que vergonha! É uma vergonha pedir para ele fazer o que apenas um mestre é capaz. É uma vergonha vocês usarem tais métodos. É uma vergonha terem dito a Jyrá que não conheciam as habilidades de Eragon. Ele é competente. Agora saiam. A Arya franziu o rosto perigosamente. As suas sobrancelhas inclinadas encontraram-se como raios, formando um ângulo V, e apontou para o anel na mão de Eragon. Argette! Exclamou ela como um trovão. A prata brilhou e uma imagem espectral do anel materializou-se ao lado dele. As duas coisas eram idênticas, só que a aparição afigurava ser mais pura e brilhava com uma luz incandescente branca. Ao verem aquilo, os gêmeos viraram-se e saíram depressa. Seus mantos debatiam-se ao vento freneticamente. O anel insubstancial desapareceu da mão de Eragon, deixando o círculo de prata para trás. Oric e Frederick estavam em pé, observando Arya com cautela. Safira agachou-se pronta para agir. A elfa examinou todos eles. Seus olhos profundos pararam em Eragon. Depois virou-se e andou a passos largos até o centro do campo de treinamento. Os guerreiros pararam de lutar e olharam maravilhados para ela. Em poucos momentos, o campo inteiro ficou em silêncio, admirado com a presença dela. Eragon foi arrastado para a frente de modo inexorável devido ao fascínio que sentia. Safira falou, mas ele abstraiu os comentários dela. Um grande círculo formou-se em volta de Arya. Olhando apenas para Eragon, ela declarou: reclamo o direito de fazer o seu teste de armas. Desembainhe a sua espada. Ela quer duelar comigo, mas eu acho que ela não quer lhe fazer mal, retrucou Safira lentamente. Ela deu um pequeno empurrão nele com o nariz. Vá e porte-se dignamente, eu ficarei observando. Eragon, relutante, deu um passo à frente. Ele não queria fazer aquilo em um momento em que estava exausto devido ao uso da magia e quando havia tantas pessoas olhando. Além disso, a Arya podia não estar em forma para lutar. Fazia apenas 2 dias desde que ela havia recebido o néctar de Túnivor. Vou abrandar meus golpes para que ela não se machuque, decidiu ele. Encararam-se no meio do círculo de guerreiros. A Arya desembainhou sua espada com a mão esquerda. A arma era mais fina do que a de Eragon, porém tão comprida e afiada quanto a dele. Ele atirou Zarok suavemente para fora de sua bainha polida e segurou a espada de ponta para baixo ao lado do corpo. Por um longo momento ficaram imóveis, a elfa e o humano se observando. Passou rapidamente pela mente de Eragon que foi daquela maneira que muitas de suas lutas com Braun haviam começado. Ele moveu-se para a frente com cautela. Com um movimento veloz e abrupto, a Arya pulou para cima dele, visando acertá-lo nas costelas. Eragon, por reflexo, bloqueou o ataque e suas espadas encontraram-se em uma chuva de fagulhas.
Zarok foi jogado para o lado como se não pesasse mais do que uma mosca. Entretanto, a elfa não tirou vantagem daquela abertura, mas girou para a direita, seus cabelos chicotearam o ar e atacou o outro lado dele. Ele mal conseguiu deter o golpe e recuou freneticamente, surpreso com a ferocidade e a velocidade dela. Tardiamente, Eragon lembrou o aviso de Brown de que até o elfo mais fraco poderia vencer facilmente qualquer humano. Ele tinha tantas chances de derrotar Arya quanto teve com Durza. Ela atacou novamente, mirando a cabeça dele. Ele abaixou-se para evitar aquela lâmina afiada como navalha. Mas então, por que ela estava brincando com ele? Durante longos segundos, ele ficou muito ocupado defendendo-se contra ela para pensar nisso, mas depois percebeu. Ela quer saber o meu nível de perícia. Ao compreender isso, começou a realizar as sequências de golpes mais complicadas que sabia. Ele fluía de uma posição para outra, combinando-as de forma imprudente, modificando-as de todas as maneiras possíveis. Mas não importava quão inventivo ele fosse, a espada de Arya sempre bloqueava a dele. Ela igualava as ações dele com uma graciosidade sem esforço. Engajados em uma dança violenta, seus corpos estavam unidos e separados pelas lâminas faiscantes. Às vezes quase se tocavam, suas peles tensas ficavam separadas pela largura de um fio de cabelo, mas depois o ímpeto da luta os separava, retrocediam por um segundo somente para se juntarem novamente. Suas imagens sinuosas entrelaçavam-se como formas retorcidas de uma fumaça soprada pelo vento. Eragon não podia se lembrar de quanto tempo lutaram. Foi atemporal, preenchido apenas por ação e reação. Zarok ficou pesado em sua mão, seu braço queimava ferozmente a cada golpe. Finalmente jogou-se para frente de maneira abrupta. A Arya ligeiramente deu um passo para o lado, passando a ponta de sua espada na altura do maxilar dele com uma velocidade sobrenatural. Eragon paralisou quando o metal gélido tocou sua pele. Seus músculos tremiam devido ao esforço. Indistintamente ele ouviu Saphira bufar de emoção e os guerreiros gritando ruidosamente em volta deles. A Arya abaixou sua espada e a colocou na bainha. Você passou, disse ela baixinho no meio da balbúrdia. Chocado, ele lentamente se pôs ereto. Frederick agora estava ao lado dele, batendo entusiasmado nas costas do rapaz. Vocês demonstraram uma habilidade incrível com a espada. Eu até aprendi alguns movimentos novos ao vê-los lutar, e a elfa estonteante. Mas eu perdi, protestou ele silenciosamente. Oric elogiou a atuação dele com um sorriso largo, mas tudo que Eragon notava era a Arya em pé, solitária e em silêncio. Ela fez um movimento sutil com o dedo, não mais que uma breve contração, apontando para uma pequena colina a quase 2 quilômetros do campo de treinamento, depois virou-se e saiu andando. A multidão derretia-se perante ela. Um silêncio caía sobre os homens e anões enquanto ela passava. Eragon virou-se para Oric. Preciso ir, voltarei em breve para o abrigo para dragões. Com um golpe ligeiro, ele colocou Zarok em sua bainha e montou em Saphira. Ela decolou do campo de treinamento, que se transformou em um mar de rostos quando todos olhavam para ela. À medida que ganharam altura em direção à colina, Eragon viu Arya correndo abaixo deles com passos largos e calmos. Saphira comentou, as formas dela o agradam, não é? Agradam, admitiu ele, ficando ruborizado. O rosto dela tem mais personalidade do que a maioria dos humanos, disse ela torcendo o nariz. Mas é muito comprido, como o de um cavalo, e no geral as formas dela são bem insossas. Eragon olhou para Saphira surpreso. Você está com ciúme, não está? Impossível, nunca sinto ciúmes, ofendeu-se ela. Mas você está agora, admita, ele riu. Estalou as mandíbulas bem alto. Não estou. Ele sorriu e balançou a cabeça, deixando a negação dela prevalecer. Ela pousou pesadamente na colina, sacudindo-o rudemente. Eragon desmontou com um pulo sem fazer nenhum comentário sobre aquilo. A Arya estava bem próxima, atrás deles. Seus passos largos e céleres a transportaram mais rápido do que os de qualquer corredor que Eragon já havia visto. Quando ela chegou ao topo da colina, sua respiração estava suave e irregular. De repente, com um nó na língua, Eragon abaixou seu olhar. Ela passou rapidamente por ele e disse a Saphira, Escublaka eka celobra onum labra onum sular aterraina, atra nos uais e fricai. Eragon não reconheceu a maior parte das palavras, mas Saphira obviamente entendeu a mensagem. Ela mudou as asas de posição e examinou a Arya cuidadosamente. Depois concordou com a cabeça e emitiu um murmúrio grave. A Arya sorriu.
Estou feliz ao vê-la recuperada, disse Eragon. Não sabíamos se você viveria ou não. É por isso que vim aqui até hoje, revelou Arya virando-se para ele. Sua voz sonora tinha sotaque e era exótica. Ela falava com clareza, com a insinuação de um trinado, como se estivesse prestes a cantar. Tenho para com você uma dívida que deve ser paga. Você salvou a minha vida e isso nunca poderá ser esquecido. Não foi nada, respondeu Eragon, atrapalhando-se com as palavras, sabendo que não eram verdadeiras já no momento em que as pronunciava. Encabulado, ele mudou de assunto. Como você foi parar em Gilê? A dor marcou o semblante de Arya. Ela olhou para o horizonte. Vamos caminhar. Desceram a pequena colina e andaram com tranquilidade em direção a Fartendur. Eragon respeitou o silêncio de Arya enquanto caminhavam. Saphira andava silenciosamente ao lado deles. Finalmente Arya ergueu a cabeça e disse com a graça de sua espécie. A Jihá me disse que você estava presente quando o ovo de Saphira apareceu. Isso. Pela primeira vez, Eragon pensou na energia que deve ter sido usada para transportar o ovo pelas dezenas de quilômetros que separavam do Valdenvarden da espinha. Tentar realizar tal feito era pedir para que um desastre acontecesse, quiçá a morte. As palavras seguintes dela foram pesadas. Então saiba disso. No momento em que você o contemplou, eu fui capturada por Durza. A voz dela estava cheia de rancor e pesar. Era ele que liderava os Urgaus que emboscaram e exterminaram os meus companheiros Faolin e Glenwyn. De alguma maneira eles sabiam de nos esperar. Nós não tivemos nenhum aviso. Eu fui drogada e levada para Gilê. Lá, Durza recebeu ordens de Galbatorix para descobrir para onde eu tinha enviado o ovo e tudo que eu sabia sobre Elesmera. Ela olhou friamente para ele. Suas mandíbulas estavam fechadas com força. Durante meses ele tentou descobrir o que queria sem sucesso. Seus métodos eram hostis. Quando a tortura falhava, ordenava aos soldados a me usarem como queriam. Felizmente, ainda me restavam forças para manipular a mente deles e deixá-los incapazes. Por fim, Galbatorix ordenou que eu fosse levada para Urubaen. O pavor tomou conta de mim quando soube disso, pois tanto minha mente quanto meu corpo estavam cansados demais e não teriam força para resistir. Se não fosse por você, eu estaria perante Galbatorix no prazo de uma semana. Eragon tremeu por dentro. Foi incrível ela ter sobrevivido a tantas coisas. A lembrança de seus maus tratos e ferimentos ainda estava viva em sua mente. Baixinho, ele perguntou. Por que você me contou tudo isso? Para que você saiba do que eu fui salva. Não ouse pensar que eu posso ignorar seu ato. Envergonhado, ele abaixou a cabeça. O que você fará agora? Voltará para Elesmera? Não, ainda não. Há muita coisa a ser feita aqui. Não posso abandonar os Varden. A Jihá precisa de minha ajuda. Eu vi você ser testado quanto à magia e às armas hoje. Bronn instruiu bem. Você está pronto para prosseguir com o seu treinamento. Quer dizer que vou para Elesmera? Isso. Eragon sentiu uma ponta de irritação. Será que ele e Saphira não podiam opinar quanto a este assunto? Quando? Ainda será decidido, mas levará algumas semanas. Pelo menos eles nos deram esse tempo todo, pensou Eragon. Saphira falou algo a ele e ele perguntou a Arya o que os gêmeos queriam que eu fizesse. Os lábios esculpidos de Arya contorceram-se de nojo. Algo que nem eles podem realizar. É possível falar o nome de um objeto na língua antiga e evocar a sua forma verdadeira. E isso requer anos de aperfeiçoamento e grande disciplina, mas a recompensa é o controle completo sobre o objeto. É por isso que o nome verdadeiro da pessoa é sempre mantido em segredo, pois se ele cair nas mãos de alguém que tenha maldade no coração, terá domínio total sobre você. É estranho, disse Eragon depois de um momento, mas antes de ser capturado em Gilê, eu a via nos meus sonhos. Era como se eu a visse em uma bola de cristal, e fui capaz de vê-la depois, mas isso acontecia sempre enquanto eu dormia. A Arya mordeu os lábios pensativa. Houve ocasiões em que sentia como se outra pessoa estivesse me observando, mas eu estava frequentemente confusa e febril. Nunca ouvi falar que alguém, nem das tradições ou nas lendas, pudesse ter visões durante o sono. Eu mesmo não entendo, disse Eragon olhando para suas mãos. Ele girava o anel de Bronn em seu dedo, o que a tatuagem nas suas costas significa. Eu não queria vê-la, mas quando estava curando suas feridas não pude evitar. É igual ao símbolo neste anel. Você tem um anel com um alho nele? Perguntou ela de repente. Tenho, era de Bronn, quer ver? Ele mostrou-lhe o anel. A Arya examinou a pedra de Saphira e disse, isto é um presente dado apenas aos amigos mais estimados dos elfos.
De fato, tão estimados que não damos um deste há séculos. Pelo menos eu pensava assim. Eu não sabia que a rainha Islande tinha Bran em tão alto apreço. Então eu não deveria usá-lo, disse Eragon, temendo ser presunçoso. Não, use-o. Ele lhe dará proteção se encontrar meu povo por acaso e poderá ajudá-lo a ganhar simpatia da rainha. Não fale a ninguém sobre a minha tatuagem, e isso não deve ser revelado. Tudo bem. Ele gostou de conversar com Arya e queria que a conversa deles tivesse demorado mais tempo. Quando se separaram, ele ficou vagando por Fartendur conversando com Saphira. Apesar de sua insistência, ela se recusou a dizer o que Arya havia dito a ela. Finalmente, seus pensamentos se voltaram para Murtagh e depois para o conselho de Nazoada. Vou arranjar alguma coisa para comer, depois irei vê-lo, ele decidiu. Será que poderia me esperar para que eu volte para o abrigo com você? Eu esperarei, vá, disse Saphira. Com um sorriso agradecido, Eragon foi correndo para Trollenhai, comeu em um canto obscuro da cozinha e seguiu as instruções de Nazoada até chegar a uma pequena porta cinza que estava guardada por um homem e por um anão. Quando ele pediu permissão para entrar, o anão bateu na porta 3 vezes e a destrancou. Basta gritar quando quiser sair, disse o homem com um sorriso amigável. A cela era aquecida e bem iluminada, com uma pia em um canto e uma escrivaninha munida com penas e tinteiros em outro. O teto era ricamente adornado com entalhes de imagens laqueadas. O piso era coberto por um tapete felpudo. Murtagh estava deitado em uma cama robusta, lendo um pergaminho. Ele olhou para cima surpreso e exclamou alegremente: Eragon, eu esperava que você viesse. Como? Bem, eu pensei... Você pensou que eu estava enfiado em algum buraco de rato comendo pão duro, disse Murtagh colocando-se ereto com um sorriso no rosto. Na verdade, eu esperava a mesma coisa, mas a Jihá permitirá que eu usufrua de tudo isso enquanto não causar problemas. E eles me trazem lautas refeições, como também tudo o que eu quiser da biblioteca. Se eu não tomar cuidado, vou virar um intelectual gorducho. Eragon riu e com um sorriso curioso sentou perto de Murtagh. Você não está zangado? Você ainda é um prisioneiro. Ah, fiquei no começo, disse Murtagh dando de ombros. Mas quanto mais penso sobre isso, mais percebo que este é o melhor lugar para mim. Mesmo se a Jihá me concedesse a liberdade, eu ficaria no meu quarto a maior parte do tempo. Mas por quê? Você sabe muito bem. Ninguém ficaria à vontade perto de mim conhecendo a minha verdadeira identidade. E sempre haveria pessoas que não conseguiriam se privar de usar palavras e olhares desagradáveis. Mas chega disso, eu estou ansioso para ouvir as novidades. Vamos, conte. Eragon recontou os eventos dos últimos 2 dias, incluindo seu encontro com os gêmeos na biblioteca. Quando ele terminou, Murtagh recostou-se refletindo. Eu suspeito, disse ele, que Arya é mais importante do que nós imaginávamos. Pense em tudo que você descobriu. Ela é mestre com as armas, poderosa na magia, e acima de tudo foi escolhida para guardar o ovo de Saphira. Ela não pode ser alguém comum mesmo entre os elfos. Eragon concordou. Murtagh olhou para o teto. Sabe, acho essa prisão estranhamente pacífica. Pela primeira vez na vida não preciso ter medo. Eu sei que deveria ter, entretanto alguma coisa neste lugar me transmite tranquilidade, e uma boa noite de sono também ajuda. Sei o que está insinuando, disse Eragon ironicamente. Ele se moveu para um ponto mais macio na cama. Nazoada disse que o visitou. Ela falou algo interessante. O olhar de Murtagh voltou-se para um ponto distante e ele balançou a cabeça. Não, ela só queria me conhecer. Ela não parece uma princesa e a maneira como se porta. Assim que entrou por aquela porta, achei que era uma das ilustres damas da corte de Galbatorix. Eu já vi condes e viscondes com esposas que, comparadas a ela, estavam mais apropriadas para viverem como glutonas do que como membros da nobreza. Eragon ouviu os elogios dele com uma preocupação que aumentava cada vez mais. Talvez isso não signifique nada, ele lembrou a si mesmo. Você está tirando conclusões apressadas. Contudo, o agouro não o abandonava. Tentando espantar aquela sensação, ele perguntou: quanto tempo você vai permanecer preso, Murtagh? Você não pode se esconder para sempre. Murtagh deu de ombros negligentemente, mas havia um peso atrás das palavras dele. Por enquanto estou gostando de ficar aqui e descansar. Não há razão para buscar abrigo em outro lugar, nem para me submeter ao exame dos gêmeos. Sem dúvida vou acabar me cansando disso, mas por enquanto eu estou satisfeito. Os espectros crescem. Saphira acordou Eragon com uma batida rápida de seu focinho, machucando-o com sua dura mandíbula. Ai! Exclamou ele, colocando-se sentado.
A caverna estava escura, exceto por um brilho fraco que emanava do lampião coberto. Do lado de fora do abrigo para dragões, a Isdar Mitrim brilhava com milhares de cores diferentes, iluminada por sua guirlanda de lampiões. Um anão agitado estava em pé na entrada da caverna, apertando suas mãos. Você precisa vir, Argetlan. Grande problema. Ajirá mandou chamá-lo, não há tempo. O que houve? Perguntou Eragon. O anão apenas balançou a cabeça, sua barba sacudiu-se. Vá, você precisa ir. Caque na Bragna agora. Eragon pôs Arok na cinta, pegou seu arco e suas flechas e colocou a sela em Safira. Daria tudo por uma boa noite de sono, reclamou ela agachando-se para que ele pudesse montar em suas costas. Bocejou ruidosamente quando Safira se lançava para fora da caverna. Orik esperava por eles com uma expressão séria no rosto quando pousaram perto dos portões de Trojhan. Vamos, os outros estão esperando. Ele os guiou por Trojhan até o gabinete de Ajirá. No caminho, Eragon o bombardeou de perguntas, mas Orik disse apenas, eu mesmo não sei muita coisa, espere para ouvir tudo de Ajirá. A porta do grande gabinete foi aberta por um par de guardas corpulentos. Ajirá estava em pé atrás de sua mesa, examinando um mapa tristemente. A Arya e um homem com braços musculosos também estavam lá. Ajirá levantou o olhar. Que bom que você está aqui, Eragon. Conheça Jor-Mundur, meu subcomandante. Cumprimentaram-se e viraram suas atenções para Ajirá. Eu convoquei vocês 5 porque corremos um grande perigo. Há quase meia hora um anão saiu correndo de um túnel abandonado sob Trojhan. Ele estava sangrando e quase inconsciente, mas resistiu ao ponto de poder contar aos anões o que o perseguia. Um exército de Urgaus talvez a um dia de marcha daqui. Um silêncio causado pelo choque encheu o recinto. Depois, Jor-Mundur xingou de modo explosivo e começou a fazer perguntas ao mesmo tempo que Orik. A Arya permaneceu em silêncio. Ajirá ergueu suas mãos. Silêncio, ainda mais. Os Urgaus não estão se aproximando por cima da terra, mas embaixo dela. Eles estão nos túneis, vamos ser atacados por baixo. Eragon levantou sua voz na confusão que houve a seguir. Por que os anões não souberam disso antes? Como os Urgaus descobriram os túneis? Tivemos sorte de descobrir isso com antecedência, bramiu Orik. Todos pararam de falar para ouvi-lo. Há centenas de túneis nas montanhas Beor, desabitados desde o dia em que foram abertos. Os únicos anões que passam por eles são os excêntricos que não querem ter contato com os outros. Facilmente poderíamos não ter recebido aviso nenhum. Ajirá apontou para o mapa e Eragon aproximou-se. O mapa retratava metade do sul da Alagaésia, mas ao contrário do mapa de Eragon, ele mostrava a cordilheira das montanhas Beor em detalhes. O dedo de Ajirá estava na parte das montanhas que tocava a fronteira oriental de Surda. Aqui, disse ele, é de onde o anão alega ter vindo. Ortiad, exclamou Orik. Depois da indagação confusa de Jor-Mundur, ele explicou. É uma antiga habitação nossa que foi abandonada assim que Trojhan foi terminada. Durante o seu auge era a maior de nossas cidades, mas ninguém vive lá há séculos. E é velha o bastante para que alguns túneis tenham desabado, disse Ajirá. Foi assim que supomos que ela deve ter sido descoberta pela superfície. Suspeito que Ortiad está sendo chamada agora de Trozada. Era para onde a tropa de Urgaus que perseguiam Eragon e Safira deveria ir, e eu estou certo de que é para onde os Urgaus têm migrado durante todo o ano. De Trozada eles podem ir para onde bem entenderem nas montanhas Beor. Eles têm o poder para destruir tanto os Varden quanto os anões. Jor-Mundur curvou-se sobre o mapa, analisando-o cuidadosamente. O senhor sabe quantos Urgaus estão lá? As tropas de Galbatorix estão com eles? Não podemos planejar uma defesa sem saber a dimensão do exército deles. Ajirá retrucou tristemente. Não temos certeza quanto a essas duas coisas. Entretanto, nossa sobrevivência depende da última questão. Se Galbatorix aumentou as tropas dos Urgaus com seus soldados, não teremos nenhuma chance. Mas se ele não fez isso, por não querer que sua aliança com os Urgaus seja revelada ou por qualquer outro motivo, é possível alcançarmos a vitória. Nem Orrin nem os Elfos podem nos ajudar em um prazo tão curto. Mesmo assim, enviei mensageiros até eles com notícias sobre nosso apuro. Pelo menos não serão pegos de surpresa se nós cairmos. Passou a mão sobre sua sobrancelha negra como carvão. Eu já falei com Hrothgar e estabelecemos um plano de ação. Nossa única esperança é conter os Urgaus em 3 dos maiores túneis e direcioná-los para dentro de Fartendur, evitando que entrem aos montes em Trojhan como gafanhotos.
Preciso que vocês, Eragon e Arya, ajudem os anões a desmoronar os túneis irrelevantes. Essa tarefa é grande demais para os métodos comuns. 2 grupos de anões já estão trabalhando nisso, um do lado de fora de Trojhan e outro embaixo dela. Eragon, você trabalhará com o grupo que está no exterior. Arya, você ficará com o que está no subsolo. Oric irá guiá-la até eles. Por que não desmoronamos todos os túneis em vez de deixar os maiores intocados? Perguntou Eragon. Por quê? Respondeu Oric. Isso forçaria os Urgaus a removerem o cascalho, e eles poderiam tomar uma direção que não nos seria favorável. Além disso, se nos isolarmos, eles poderiam atacar outras cidades dos anões, as quais não seríamos capazes de ajudar a tempo. Também há outra razão, disse Azhira. Hrothgar me alertou que Trojhan repousa sobre uma rede de túneis tão densa que, se muitos deles forem enfraquecidos, parte da cidade desabarão, afundando no solo devido ao seu próprio peso. Hrothgar me alertou que Trojhan repousa sobre uma rede de túneis tão densa que, se muitos deles forem enfraquecidos, partes da cidade desabarão, afundando no solo devido ao seu próprio peso. Não podemos correr esse risco. Jormundur ouviu tudo atentamente e perguntou: então não haverá combate dentro de Trojhan? O senhor disse que os Urgaus seriam direcionados para fora da cidade, para dentro de Fartendur. Azhira respondeu rapidamente: exatamente. Não podemos defender o perímetro inteiro de Trojhan. É grande demais para nossas tropas. Então vamos selar todas as passagens e portões que dão acesso a ela. Isso forçará os Urgaus a saírem para as áreas planas que cercam Trojhan, onde há espaço suficiente para nossas tropas manobrarem. Já que os Urgaus têm acesso aos túneis, não podemos arriscar uma batalha demorada. Enquanto estiverem aqui, corremos o perigo constante deles escavarem e emergirem no piso de Trojhan. Se isso acontecer, ficaremos encurralados, seremos atacados por fora e por dentro. Temos de evitar que os Urgaus tomem Trojhan. Se eles a dominarem, duvido que teremos força para expulsá-los de lá. E quanto às nossas famílias? Perguntou Jormundur. Não quero ver minha esposa e meus filhos assassinados pelos Urgaus. As rugas de expressão acentuaram-se no rosto de Azhira. Todas as mulheres e crianças estão sendo levadas para os vales adjacentes. Se formos derrotados, elas terão guias que as levarão até Surda. É tudo que posso fazer. Jormundur teve de fazer um esforço para ocultar o seu alívio. Senhor, Nazoada também vai sair? Ela não está satisfeita, mas irá. Todos os olhos estavam em Azhira quando ele alinhou os ombros e anunciou: os Urgaus chegarão em questão de horas. Sabemos que são numerosos, mas nós precisamos defender Fartendur. A derrota significará a ruína dos anões, a morte dos Varden e, finalmente, a derrota para Surda e os Elfos. Esta é uma batalha que não podemos perder. Agora vão e realizem suas tarefas. Jormundur, prepare os homens para lutar. Saíram do gabinete e se separaram. Jormundur foi para os alojamentos, Oric e Arya para as escadas que levavam ao subsolo e Eragon e Saphira até um dos 4 principais salões de Trojhan. Apesar de ser muito cedo, a cidade-montanha fervia como um formigueiro. As pessoas corriam, gritavam mensagens e carregavam trouxas com seus pertences. Eragon já havia lutado e matado antes, mas a batalha que os aguardava o fez sentir arrepios de medo no peito. Ele nunca teve oportunidade de esperar ansiosamente por uma luta. Agora que a tinha, isso o enchia de pavor. Sentia-se seguro quando ia enfrentar poucos oponentes. Ele sabia que poderia derrotar facilmente 3 ou 4 Urgaus usando Zaro, que é a magia. Mas em um grande conflito, tudo poderia acontecer. Saíram de Trojhan e procuraram os anões que deveriam ajudar. Sem o sol ou a lua, o interior de Fartendur estava escuro como breu, pontuado por lampiões de brilho saltitante dentro da cratera. Talvez eles estejam no lado oposto de Trojhan, sugeriu Saphira. Eragon concordou e pulou para cima das costas dela. Eles planaram em volta de Trojhan até que um amontoado de lampiões apareceu. Saphira virou para a direção deles e, com não mais do que um sussurro, pousou ao lado de um grupo de anões assustados que estavam ocupados cavando com picaretas. Eragon explicou rapidamente por que eles estavam ali. Um anão de nariz pontudo disse a ele: há um túnel a uns 4 metros diretamente abaixo de nós. Qualquer ajuda que você puder dar será bem-vinda. Se você esvaziar a área em cima do túnel, eu verei o que posso fazer. O anão de nariz pontudo fez uma cara de desconfiado, mas mandou que os escavadores se afastassem do local. Respirando lentamente, Eragon preparou-se para usar a magia.
Seria possível deslocar toda a terra do túnel, mas ele precisava preservar suas forças para mais tarde. Em vez disso, tentaria desabar o túnel ao concentrar a sua força em pontos fracos do seu teto. Trista de Loa, sussurrou ele e enviou tentáculos de força para dentro do solo. Quase que imediatamente eles encontraram rocha. Ele ignorou e continuou descendo até sentir o vazio do túnel. Depois começou a procurar falhas na rocha. Sempre que encontrava uma, fazia força nela, aumentando-a e alargando-a. Foi um trabalho cansativo, mas não mais desgastante do que seria quebrar a rocha com as mãos. Ele não fez um progresso visível, um fato que não passou despercebido pelos anões impacientes. Eragon perseverou. Logo ele foi recompensado por um estalo retumbante que pôde ser ouvido claramente na superfície. Houve um rangido persistente e depois o solo escorreu para dentro como água descendo por um tubo, deixando no chão um buraco com mais de 6 metros de diâmetro no chão. Enquanto os anões fascinados enchiam o túnel com cascalho, o anão de nariz pontudo levou Eragon para o próximo túnel. Este foi muito mais difícil de derrubar, mas conseguiu repetir a façanha. Durante as horas seguintes, demoliu mais de meia dúzia de túneis em Fartendur com a ajuda de Saphira. A luz surgia tímida no pequeno pedaço de céu acima deles enquanto ele trabalhava. Não era nada demais, mas aumentou a confiança de Eragon. Ele afastou-se das ruínas do último túnel destruído e observou o terreno com interesse. Um grande êxodo de mulheres e crianças, juntamente com os idosos dos Varden, fluía para fora de Trojran. Todos levavam fardos de provisões, roupas e pertences. Um pequeno grupo de guerreiros, composto predominantemente de garotos e idosos, acompanhava-os. A maioria das atividades, entretanto, acontecia na base de Trojran, onde os Varden e os anões reuniam seu exército, que era dividido em 3 batalhões. Cada seção ostentava o estandarte dos Varden, um dragão branco segurando uma rosa acima de uma espada que apontava para baixo em um campo roxo. Os homens estavam em silêncio, de punhos cerrados. Os cabelos deles pendiam livremente, saindo por baixo de seus capacetes. Vários guerreiros tinham apenas uma espada e um escudo, mas havia várias fileiras munidas com lanças e arpões. Na retaguarda dos batalhões, os arqueiros testavam seus arcos. Os anões trajavam pesadas roupas de batalha. Armaduras feitas com escama de aço polido iam até a altura do joelho, portavam no braço esquerdo pesados escudos redondos, adornados com os brasões de seus clãs. Espadas curtas estavam embainhadas na cintura, enquanto na mão direita eles carregavam picaretas ou machados de guerra. Suas pernas estavam cobertas por uma malha extra fina. Usavam capacetes de ferro e botas guarnecidas com latão. Uma pequena figura separou-se do batalhão mais distante e foi correndo em direção a Eragon e Saphira. Era Oric vestido como os outros anões. Ajirá quer que vocês se juntem ao exército, disse ele. Não há mais túneis para demolir. Há comida esperando por vocês. Eragon e Saphira acompanharam Oric até uma barraca onde acharam pão e água para Eragon e uma pilha de carne seca para Saphira. Comeram sem reclamar, era melhor do que ficar com fome. Quando terminaram, Oric mandou que esperassem e desapareceu no meio das fileiras de soldados do batalhão. Voltou liderando uma fila de anões carregados com pilhas altas de armaduras. Oric pegou uma parte e a entregou para Eragon. O que é isso? Perguntou Eragon, tocando metal polido. A armadura era ricamente adornada com entalhes e filigranas de ouro. Tinha mais de 2,5 centímetros de espessura em certos lugares e era muito pesada. Nenhum homem poderia lutar levando tanto peso, e havia peças demais para uma pessoa. É um presente de Hrothgar, disse Oric com um ar satisfeito consigo mesmo. Ela ficou tanto tempo junto com os nossos outros tesouros que quase foi esquecida. Ela foi forjada em uma época antes da queda dos cavaleiros. Mas para que serve? Perguntou Eragon. Ora, é uma armadura para dragões, é claro. Você acha que os dragões iam para a batalha desprotegidos? Armaduras completas são raras porque eram muito demoradas para serem feitas e porque os dragões estavam sempre crescendo. Contudo, Saphira ainda não é tão grande, então esta deve caber razoavelmente bem nela. Armadura para dragões. Enquanto Saphira cheirava uma das peças, Eragon perguntou, o que você acha? Vamos experimentar, disse com um brilho feroz nos olhos. Depois de uma bela dose de esforço, Eragon e Oric deram um passo atrás para admirarem o resultado. O pescoço inteiro de Saphira, exceto pelos espinhos em sua crista, estava coberto por placas triangulares da armadura que se sobrepunha. A barriga e o peito estavam protegidos por placas mais grossas, enquanto as mais leves cobriam sua cauda.
As pernas e as costas estavam completamente envolvidas. As asas dela continuaram nuas. Uma placa inteiriça moldada repousava em cima de sua cabeça, deixando sua mandíbula livre para morder. Safira arqueou o pescoço para experimentá-la e a armadura curvou-se suavemente, acompanhando os movimentos dela. Isto me deixará mais lenta, mas ajudará a deter as flechas. Como estou? Muito ameaçadora, retrucou Eragon com sinceridade, e isso a agradou. Oric pegou os itens restantes no chão. Eu também trouxe uma armadura para você, embora tenha me dado um bocado de trabalho para achar uma do seu tamanho. Raramente forjamos armaduras para humanos ou elfos. Não sei para quem essa foi feita, mas nunca foi usada e irá servi-lo bem. Eragon passou por cima da cabeça uma resistente camisa de malha com as costas forradas de couro que chegava até a altura dos joelhos como uma saia. Ela pendia pesada em seus ombros e tinia quando ele andava. Ele prendeu Zarok por cima dela, o que ajudou a evitar que a cota ficasse balançando. Em sua cabeça foi colocado um chapéu de couro, uma touca feita de malha e finalmente um capacete dourado e prateado. Proteções metálicas foram postas em seus antebraços e placas de ferro em suas pernas. Em suas mãos havia luvas forradas com cota de malha na parte superior. Finalmente, Oric deu a ele um grande escudo adornado com uma árvore de carvalho. Sabendo que ele e Safira tinham ganhado o equivalente a uma pequena fortuna, Eragon curvou-se e disse: Obrigado por estas ofertas. Recebemos os presentes de Hrothgar com muita satisfação. Não me agradeçam agora, disse Oric com um sorriso. Esperem até as armaduras salvarem suas vidas. Os guerreiros em volta deles começaram a marchar. Os 3 batalhões reposicionaram-se em partes diferentes de Fathendur. Sem saber ao certo o que deviam fazer, Eragon olhou para Oric e disse: Suponho que devemos acompanhá-los. Eles se posicionaram atrás de um batalhão que ia em direção à parede da cratera. Eragon perguntou sobre os Urgaus, mas Oric só sabia que batedores foram colocados nos túneis e que nada havia sido visto ou ouvido. O batalhão parou perto de um dos túneis destruídos. Os anões jogaram cascalho de uma maneira que ninguém pudesse sair facilmente dali. Este deve ser um dos lugares em que eles forçarão os Urgaus a sair, comentou Safira. Centenas de lampiões estavam presos no topo de estacas fixadas no chão. Elas proviam uma grande área iluminada que brilhava como o sol da tarde. Fogueiras ardiam em volta da beirada do teto do túnel. Enormes caldeirões de piche esquentavam em cima delas. Eragon desviou o olhar, lutando contra a repulsa que sentia. Era um modo terrível de matar alguém, até mesmo um Urgal. Fileiras de galhos pontudos estavam sendo enterradas no chão, formando uma barreira espinhosa entre o batalhão e o túnel. Eragon viu uma oportunidade de ajudar e se juntou a um grupo de homens que cavavam trincheiras entre os galhos. Safira também ajudou, removendo a terra com suas garras gigantes. Enquanto eles trabalhavam, Oric saiu para supervisionar a construção de uma barricada para proteger os arqueiros. Eragon bebia com gratidão no odre sempre que ele passava por perto. Depois que as trincheiras estavam terminadas e munidas com estacas pontudas, Safira e Eragon descansaram. Oric retornou encontrando-os sentados juntos. Ele enxugou a testa. Todos os homens e anãos estão no campo de batalha. Trojran foi lacrada. Hrothgar está no comando do batalhão à nossa esquerda. Ajirra está liderando o que está à nossa frente. E quem está comandando este? Jormundur. Oric sentou-se com um resmungo e colocou seu machado de guerra no chão. Safira deu um pequeno empurrão em Eragon. Olhe! A mão dele apertou Zarok quando viu Murtag de capacete empunhando um escudo dos anões e sua espada medieval aproximando-se com Tornak. Oric xingou e levantou-se com um pulo, mas Murtag disse rapidamente: Está tudo bem, Ajirra me libertou. Por que ele faria isso? Inquiriu Oric. Murtag sorriu ironicamente. Ele disse que esta seria uma oportunidade de provar minhas boas intenções. Aparentemente, ele não acha que eu seria capaz de fazer muitos danos, mesmo se eu me voltasse contra os Varden. Eragon acenou com a cabeça, dando as boas-vindas, relaxando a pressão no punho da espada. Murtag era um guerreiro excelente e impiedoso, exatamente a pessoa que Eragon gostaria de ter ao seu lado durante uma batalha. Como podemos saber que você não está mentindo? Perguntou Oric. Porque assim eu digo, anunciou uma voz firme. Ajirra entrou com passos largos no meio deles, armado para a batalha com o peitoral protegido por uma armadura e com uma espada com um punho de marfim. Ele pôs uma mão forte no ombro de Eragon e afastou-o até um ponto onde os outros não podiam ouvir. Ele lançou um olhar na armadura de Eragon. Ótimo, Oric o equipou. De fato, alguma coisa foi vista nos túneis.
Nada. Agirá apoiou-se em sua espada. Um dos gêmeos ficará em Trojran. Ele observará a batalha do abrigo para dragões e passará informações para mim usando o irmão dele. Sei que você pode se comunicar mentalmente. Preciso que diga aos gêmeos qualquer coisa em comum que você veja na batalha. Além disso, eu passarei ordens para você por intermédio deles, entendeu? O pensamento de estar ligado aos gêmeos encheu Eragon de repugnância, mas ele sabia que seria necessário. Entendi. Agirra fez uma pausa. Você não é um soldado de campo ou cavaleiro e difere do tipo de guerreiro que estou acostumado a comandar. A batalha pode me contradizer, mas creio que você e Saphira estarão mais seguros no chão. No ar serão um alvo fácil para os arqueiros dos Urgaus. Você lutará montado em Saphira? Eragon nunca havia combatido montado em um cavalo, muito menos em Saphira. Não sei o que faremos. Quando monto em Saphira, fico alto demais para lutar, exceto contra um Khul. Temo que haverá muitos deles, disse Agirra. Ele pôs-se ereto, arrancando sua espada do solo. O único conselho que lhe dou é evitar riscos desnecessários. Os Varden não podem perdê-lo. Depois de dizer isso, virou-se e saiu. Eragon voltou para Orik e Murtagh e acocorou-se perto de Saphira, repousando seu escudo em seus joelhos. Os quatro esperavam em silêncio, como as centenas de guerreiros em volta deles. A luz que entrava pela abertura de Fartendur se enfraquecia à medida que o sol se arrastava para baixo da beira da cratera. Eragon virou-se para examinar o acampamento e ficou paralisado. O seu coração batia forte. A uns 9 metros de distância, a Arya estava sentada com o arco em seu colo. Embora soubesse que isso seria irracional, ele esperava que ela tivesse ido com outras mulheres para fora de Fartendur. Preocupado, ele foi correndo até ela. Você vai lutar? Farei o que devo fazer, disse Arya calmamente, mas será perigoso demais. A expressão no rosto dela ficou séria. Não tente me mimar, humano. Os elfos treinam tanto seus homens quanto suas mulheres para lutar. Não sou como uma das suas fêmeas indefesas que fogem sempre que há perigo. Eu recebi a tarefa de proteger o ovo de Saphira, na qual falhei. Minha Brewal foi desonrada e ficaria ainda mais envergonhada se eu não defendesse você e Saphira neste campo. Você esqueceu que sou mais forte com a magia do que qualquer um aqui, incluindo você? Se o espectro aparecer, quem poderá derrotá-lo além de mim? E quem mais teria tal direito? Eragon olhou para ela sem saber o que dizer, reconhecendo que ela tinha razão e odiando tal fato. Então tome cuidado. Nervoso, ele acrescentou na língua antiga. Porme Ilian, pela minha felicidade. A Arya desviou o olhar sem graça. A franja de seus cabelos ocultou seu rosto. Ela passou a mão em seu arco polido e murmurou. É meu destino estar aqui. A dívida deve ser paga. Ele retirou-se abruptamente e foi até Saphira. Murtagh, curioso, olhou para ele. O que ela disse? Nada. Envoltos em seus próprios pensamentos, os defensores mergulharam em silêncio taciturno conforme as horas se arrastavam. A cratera de Fartendur novamente ficou escura, exceto pelo brilho sanguíneo dos lampiões e das fogueiras que aqueciam o piche. Eragon se alternava entre examinar de modo míope os elos de aço de sua cota de malha e espiar a área. Orik repetidamente passava uma pedra de amolar na lâmina de seu machado, examinando com frequência o fio entre as passadas. O barulho da pedra raspando o metal era irritante. Murtagh apenas olhava fixamente para o horizonte. Às vezes, mensageiros atravessam o acampamento correndo, fazendo os guerreiros ficarem de pé de repente. Mas era sempre um alarme falso. Os homens e os anões ficaram tensos, vozes zangadas eram ouvidas com frequência. A pior parte sobre Fartendur era a falta de vento. O ar era estagnado, sem nenhum movimento. Mesmo quando ficava mais quente, sufocante e repleto de fumaça, não havia alívio. Conforme a noite se arrastava, o campo de batalha ficou imobilizado, silencioso como a morte. Os músculos estavam tensos devido à espera. Eragon olhava de modo inexpressivo para a escuridão, com pálpebras pesadas. Ele se agitava para ficar alerta e tentar se concentrar, apesar de seu adormecimento. Finalmente, Orik disse, está tarde, nós devíamos dormir. Se algo acontecer, os outros nos acordarão. Murtagh resmungou, mas Eragon estava cansado demais para reclamar. Aconchegou-se perto de Saphira, usando o escudo como travesseiro. Conforme seus olhos se fechavam, viu que Arya ainda estava acordada, vigiando-os. Seus sonhos foram confusos e perturbadores, repletos de bestas chifrudas e ameaças que não podiam ser vistas. Repetidas vezes ele ouviu uma voz grave perguntar, você está pronto?
Mas ele nunca respondia. Atormentado por tais visões, seu sono foi leve e intranquilo até que algo tocou em seu braço. Ele acordou assustado. Batalha sob Fartendur. Começou, disse Arya com uma expressão triste no rosto. As tropas no acampamento estavam em pé, alertas, com armas em punho. Oric girou seu machado para se certificar de que tinha espaço bastante. Arya preparou uma flecha e a segurou pronta para o disparo. Um batedor saiu correndo de um túnel há alguns minutos, disse Murtagh a Eragon. Os Urgaus estão chegando. Juntos observavam a boca escura do túnel em meio às fileiras de soldados e toras de madeira afiadas. Um minuto passou se arrastando, depois mais outro e mais outro. Sem tirar os olhos do túnel, Eragon içou a si mesmo para cima da cela de Saphira, com Zarok na mão, um peso confortador. Murtagh montou em Tornak ao lado dele. Depois um homem gritou: "Estou ouvindo-os." Os guerreiros ficaram imóveis. Suas mãos seguravam suas armas com mais firmeza. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Em algum lugar um cavalo relinchou. Gritos roucos dos Urgaus rasgaram o ar quando formas escuras começaram a surgir aos montes na boca do túnel. Respondendo a um comando, os caldeirões de piche fervente foram inclinados, derramando líquido escaldante na garganta faminta do túnel. Os monstros urravam de dor, seus braços debatiam-se. Uma tocha foi jogada no piche borbulhante, um pilar alaranjado de chamas oleosas rugiu na abertura, envolvendo os Urgaus em um inferno de fogo. Sentindo repugnância, Eragon olhou para o outro lado de Fartendur, para os outros 2 batalhões, e viu chamas idênticas àquelas em cada um deles. Embainhou Zarok e preparou seu arco. Logo, mais Urgaus apagaram o fogo do piche e saíram com dificuldade dos túneis, passando por cima de seus irmãos queimados. Agruparam-se formando uma parede sólida contra homens e anões. Atrás da paliçada que Oric ajudou a construir, a primeira fileira de arqueiros preparou suas armas e disparou. Eragon e Arya somaram suas flechas àquele enxame fatal e viram as setas devorarem as fileiras de Urgaus. A barreira de Urgal cedeu, ameaçando ser rompida, mas eles se cobriam com seus escudos e repeliram o ataque. Novamente os arqueiros dispararam, mas os Urgaus continuaram a fluir em direção à superfície em um ritmo selvagem. Eragon ficou apavorado com o número de bestas. Será que eles teriam de matar todas aquelas feras? Parecia uma tarefa que só um louco aceitaria. A única coisa que lhe deu coragem foi o fato de não ver nenhum dos soldados de Galbatorix com os Urgaus, pelo menos até aquele momento. O exército rival formou uma massa sólida de corpos que parecia se estender infinitamente. Estandartes sombrios e rasgados foram erguidos no meio dos monstros. Notas sinistras ecoaram por Fartendur quando as trombetas de guerra soaram. O grupo inteiro de Urgaus atacou com gritos selvagens. Foram de encontro às fileiras de estacas, cobrindo-as com sangue e cadáveres, conforme os soldados de vanguarda eram trucidados nos obstáculos. Uma nuvem de flechas negras voou sobre a barreira, indo para cima dos defensores agachados. Eragon protegeu-se atrás de seu escudo e Saphira cobriu a cabeça. As flechas ricochetearam inofensivamente na armadura dela. Momentaneamente frustrada pelas estacas, a horda dos Urgaus correu de um lado para o outro, desorientada. Os Varden juntaram-se esperando o próximo ataque. Depois de uma pausa, os gritos de guerra foram ouvidos novamente quando os Urgaus avançaram. O ataque foi feroz. Seu ímpeto fez os Urgaus passarem pelas barreiras de estacas, onde uma fileira de lanceiros atacava freneticamente os monstros, tentando repeli-los. Os lanceiros tiveram um sucesso breve, mas a onda deplorável dos Urgaus não podia ser detida, e eles foram superados. As primeiras linhas de defesa foram rompidas. Os corpos principais dos 2 exércitos colidiram-se pela primeira vez. Um rugido ensurdecedor foi emitido pelo grupo de homens e anões que corriam para a batalha. Saphira bramiu e pulou em direção ao combate, mergulhando em um turbilhão de ruídos e de ações indistintas. Com suas mandíbulas e suas garras, Saphira rasgou um Urgal. Seus dentes eram tão letais quanto uma espada. Sua cauda funcionava como uma massa gigantesca. De cima de suas costas, Eragon aparou um golpe de martelo de um dos chefes dos Urgaus, protegendo suas asas vulneráveis. A lâmina avermelhada de Zarok parecia brilhar com prazer quando o sangue corria por sua extensão. De relance, Eragon viu Oric decepando pescoços dos Urgaus com golpes poderosos do seu machado.
Ao lado do anão estava Murtag montado em Tornak, com o rosto desfigurado por um rosnado feroz, enquanto golpeava com sua espada raivosamente, cortando todas as defesas. Safira virou-se e Eragon viu Arya saltar o corpo sem vida de um oponente. Um urgal rolou por cima de um anão ferido e golpeou com a espada a perna de Safira. A lâmina bateu violentamente na armadura, produzindo uma explosão de fagulhas. Eragon golpeou na cabeça, mas Arok ficou presa nos chifres do monstro e foi arrancada de sua mão. Xingando, pulou de cima de Safira e atacou o urgal, batendo no rosto dele com o escudo. Arrancou os Arok dos chifres com um puxão e se abaixou correndo quando o outro urgal veio para cima dele. Safira, preciso de você, gritou ele, mas a confusão da batalha o separou. De repente, um Ku pulou em sua direção com a clava erguida para desferir o golpe. Sem poder erguer o escudo a tempo, Eragon proferiu: Zierda! A cabeça do Ku caiu para trás, dando um alto estalo quando seu pescoço foi quebrado. Mais 4 urgals sucumbiram às mordidas famintas de Zarok. Depois Murtag cavalgou para o lado de Eragon, fazendo a onda de urgals recuar. Vamos, gritou ele, esticando a mão de cima de Tornak, puxando Eragon para cima do cavalo. Correram em direção a Safira, que estava envolvida em um embate com vários inimigos. 12 urgals que empunhavam lanças cercaram-na, espetando-a com as suas lanças. Eles já haviam conseguido perfurar as 2 asas. Seu sangue manchou o chão. Sempre que avançava para cima de um deles, eles se juntavam e miravam nos olhos dela, forçando-a a recuar. Ela tentou quebrar as lanças com suas garras, mas os urgals pulavam para trás, evitando-a. A visão do sangue de Safira enfureceu Eragon. Ele desceu de Tornak com um pulo, dando um grito selvagem, e atingiu o urgal mais próximo, atravessando no peito com Zarok, não hesitando um segundo sequer em sua tentativa frenética para libertar Safira. O ataque dele gerou a distração de que ele precisava para se livrar dos atacantes. Com um coice, ela jogou um urgal para o alto, indo logo depois na direção de Eragon em alta velocidade. Eragon agarrou um dos espinhos do dorso dela e voltou a sentar na cela. Murtag ergueu a mão, depois foi correndo para cima de outro grupo de urgals. Sem precisarem falar nada, Safira decolou e subiu acima dos exércitos de combatentes, buscando um alívio daquela loucura. A respiração de Eragon estava acelerada. Seus músculos estavam tensos, prontos para repelir o próximo ataque. Todas as fibras do seu ser estavam carregadas de energia, fazendo-se sentir mais vivo do que nunca. Safira circulou durante bastante tempo para eles recuperarem as forças, depois desceu em direção aos urgals, voando rasteiro para evitar que fossem vistos. Ela aproximou-se dos monstros por trás, onde seus arqueiros estavam reunidos. Antes que os urgals percebessem o que estava acontecendo, Eragon decepou a cabeça de 2 arqueiros e Safira trucidou outros 3. Ela decolou de novo quando deram alarme, subindo alto, rapidamente ficando fora do alcance das flechas. Repetiram a tática em flancos diferentes do exército. O ataque surpresa e a velocidade de Safira, somados à luz fraca, tornavam quase impossível para os urgals prever onde ela atacaria em seguida. Eragon usava o seu arco sempre que Safira estava no ar, mas ele ficou rapidamente sem flechas. Logo, a única coisa que restava era seu arsenal, era a magia, que ele queria deixar reservada até o momento em que fosse desesperadamente necessária. Os voos de Safira sobre os combatentes deram a Eragon um entendimento singular de como a batalha progredia. Havia 3 lutas separadas sendo travadas dentro de Fartentur, cada uma perto da boca de um túnel. Os urgals estavam em desvantagem devido à dispersão de seus soldados e à incapacidade de seu exército inteiro sair dos túneis de uma vez só. Mesmo assim, os Varden e os anões não podiam evitar que os monstros avançassem e lentamente eram forçados a recuar em direção a Trojran. Os defensores pareciam insignificantes contra a massa de urgals, cujos números continuavam a aumentar conforme saíam aos montes dos túneis. Os urgals organizaram-se em volta de vários estandartes, cada um representando um clã, mas não estava claro quem comandava todos eles. Os clãs não prestavam atenção uns aos outros como se estivessem recebendo ordens de outro lugar. Eragon desejou saber quem estava no comando para que ele e Safira pudessem eliminá-lo. Lembrando as ordens de Adhra, começou a passar informações para os gêmeos. Eles ficaram interessados pelo que ele disse sobre a falta aparente de um líder entre os urgals e o questionaram rigorosamente. A troca de informações era sutil, breve. Os gêmeos disseram a ele: "Você recebeu ordens de ir ajudar Hrothgar, o combate está ruim para ele."
Entendido, respondeu Eragon. Safira voou rapidamente até os anões sitiados, descendo em direção a Hrothgar. Trajando uma armadura dourada, o rei dos anões estava à frente de um pequeno grupo de seus consanguíneos, brandindo Volund, o martelo de seus ancestrais. Sua barba branca refletiu a luz dos lampiões quando ele olhou para cima em direção a Safira. A admiração brilhou nos olhos dele. Safira pousou ao lado dos anões e enfrentou os Urgaus que avançavam. Até o Ku, mais violento, acovardou-se perante a ferocidade dela, permitindo que os anões avançassem. Eragon tentava manter Safira em segurança. O flanco esquerdo dela estava protegido pelos anões, mas à frente e à direita um mar de inimigos rugia. Ele não demonstrou piedade e tirou vantagem de tudo que podia, usando magia sempre que Zarok não podia servi-lo. Uma lança ricocheteou em seu escudo, amassando-o e deixando-o com o ombro dolorido. Sacudindo-se para espantar a dor, ele abriu o crânio de um Urgal, misturando miolos com metal e osso. Ele estava admirado com Hrothgar, que, embora fosse idoso tanto para os padrões humanos quanto para os anões, ainda lutava com toda a plenitude no campo de batalha. Nenhum Urgal ou não podia postar-se perante o rei dos anões e seus guardas e sobreviver. Todas as vezes que Volund atacava, o gongo da morte soava para o inimigo. Depois que uma lança derrubou um de seus guardas, o próprio Hrothgar pegou a lança e, com uma força surpreendente, abateu o monstro que a lançou, atravessando-o ao meio a 18 metros de distância. Tal heroísmo encorajou Eragon a correr riscos maiores, procurando demonstrar tanta coragem como o poderoso rei. Eragon jogou-se para frente em direção a um Ku gigante que estava quase fora do alcance dele e por pouco não caiu da cela de Safira. Mas antes que ele pudesse se recompor, o Ku passou correndo pelas defesas de Safira e girou sua espada. O impacto do golpe pegou em cheio o capacete de Eragon, jogando para trás e fazendo a sua visão falhar e seus ouvidos zumbirem tempestuosamente. Aturdido, tentou pôr-se ereto, mas o Ku já estava preparando outro golpe. Conforme o braço do monstro descia, uma fina lâmina de aço brotou de repente no peito dele. O Ivan do monstrengo desabou para o lado. Em seu lugar estava Ângela. A bruxa usava uma comprida capa vermelha por cima de uma armadura bizarra esmaltada de preto e verde. Ela carregava uma estranha arma que era usada com as duas mãos, um longo cabo de madeira com uma lâmina presa em cada ponta. Ângela piscou para Eragon de forma travessa e afastou-se depressa, girando seu bastão-espada freneticamente. Logo atrás dela estava Solembun na forma de um rapaz de cabelos rebeldes. Ele empunhava uma pequena adaga preta, seus dentes afiados eram exibidos em rosnados ferozes. Ainda atordoado por causa da pancada que levou, Eragon conseguiu ajeitar-se na cela. Safira pulou para cima, levantando o voo, e ficou circundando no alto, deixando que o cavaleiro se recuperasse. Ele examinou a planície de Fartendur e viu para seu espanto que todas as 3 frentes de batalha não iam bem. Nem Ajirá, nem Jormon, nem Hrothgar conseguiam deter os Urgaus, que tinham simplesmente um número muito superior de guerreiros. Eragon pensou em quantos Urgaus ele conseguiria matar de uma vez só com a magia. Ele conhecia seus limites muito mal. Se ele quisesse eliminar um número significativo ao ponto de fazer alguma diferença, seria suicídio. Esse seria o preço da vitória. A luta continuou durante horas intermináveis, uma após a outra. Os Varden e os anões estavam exaustos, mas os Urgaus continuavam a avançar com vigor devido aos reforços que recebiam. Aquilo foi um pesadelo para Eragon. Embora ele e Safira lutassem com todo o empenho, sempre havia outro Urgal para tomar o lugar daquele que eles tinham acabado de matar. O corpo dele inteiro doía, especialmente a cabeça. Sempre que ele usava magia, perdia um pouco mais de energia. Safira estava em melhores condições, embora suas asas estivessem pontilhadas de pequenos ferimentos. Enquanto Eragon desviava um golpe, os gêmeos fizeram contato urgente com ele. Há fortes estrondos embaixo de Trojran. Parece que os Urgaus estão tentando abrir um túnel no meio da cidade. Precisamos de você e de Arya para derrubar os túneis que eles estão escavando. Eragon se livrou de seu oponente com um golpe de espada. Já vamos para lá. Procurou Arya e a viu engajada em um combate com um grupo de Urgaus. Safira abriu rapidamente o caminho para Elfa, deixando uma pilha de corpos feridos em seu rastro. Eragon esticou a mão e disse: "Monte." Arya pulou para cima do dorso de Safira sem hesitação. Ela passou seu braço direito em volta da cintura de Eragon, empunhando a sua espada manchada de sangue com a outra.
Quando Safira se agachou para levantar voo, um urgal foi correndo em sua direção uivando e ergueu um machado e acertou em cheio seu peito. Safira rugiu de dor e se jogou para a frente, e seus pés levantaram do chão. Ela abriu as asas de repente, lutando para evitar que caíssem enquanto dava uma forte guinada para o lado. A ponta de sua asa direita chegou a raspar no chão. Embaixo deles, o urgal jogou o braço para trás para arremessar o machado. Mas Ari ergueu a palma da mão gritando e uma bola de energia da cor de uma esmeralda saiu do meio da mão dela, matando o urgal. Com um golpe colossal de ombro, Safira alinhou-se, mal conseguindo passar ilesa sobre a cabeça dos guerreiros. Ela distanciou-se do campo de batalha com fortes batidas de asas e com dificuldade para respirar. "Você está bem?" perguntou Eragon preocupado. Ele não viu onde ela havia sido atingida. "Vou sobreviver", disse ela zangada. "Mas a frente da minha armadura foi amassada. Está machucando meu peito e eu estou tendo dificuldade para me mexer. Pode nos levar até o abrigo para dragões? Vamos ver." Eragon expôs para a área a condição de Safira. "Ficarei e ajudarei Safira quando pousarmos", ofereceu ela. "Assim que ela estiver livre da armadura, eu vou me juntar a você." "Obrigado", disse ele. O voo foi laborioso para Safira. Ela planava sempre que podia. Quando chegaram ao abrigo para dragões, pousou pesadamente em cima da Isdar Mithryn, onde os gêmeos supostamente deviam estar assistindo à batalha. Mas não havia ninguém. Eragon pulou para o chão e recuou quando viu o dano que o urgal fez. 4 placas de metal no peito de Safira foram amassadas juntas, tolhendo a capacidade dela se curvar e respirar direito. "Tome cuidado", disse ele colocando a mão no lado do corpo dela, e saiu correndo pela passagem arqueada. Parou e xingou. Estava no topo de Volturin, a escadaria sem fim. Devido à sua preocupação com Safira, ele não havia pensado em como chegaria até a base de Trojan, onde os urgaus estavam invadindo. Não havia tempo para descer as escadas. Olhou para a estreita canaleta à direita da escadaria, pegou uma das almofadas de couro e se atirou para cima dela. O escorrega de pedra era liso como madeira laqueada. Com o couro embaixo dele, Eragon acelerou quase que imediatamente para uma velocidade assustadora. As paredes passavam como borrões por ele, e o ângulo curvo do escorrega o empurrava com força em direção à parede. Eragon ficou completamente deitado para que pudesse ir mais rápido. O ar passava forte por seu capacete, fazendo vibrar como um catavento no meio de uma ventania. A canaleta era estreita demais para ele, e Eragon estava perigosamente muito próximo de ser cuspido longe, mas enquanto mantivesse seus braços e pernas imóveis, estaria bem. Foi uma descida rápida, mas ele ainda precisou de quase 10 minutos para chegar lá embaixo. O escorrega nivelou-se no final e o fez deslizar um bom pedaço em cima do grande piso de cornalina. Quando finalmente parou, ele estava tonto demais para caminhar. Sua primeira tentativa para ficar em pé o deixou enjoado. Agachou-se, segurou a cabeça com as mãos e esperou as coisas pararem de girar. Quando se sentiu melhor, pôs-se de pé e olhou cuidadosamente em volta. A grande câmara estava completamente deserta. O silêncio era perturbador. Uma luz rosada descia filtrada pela Isdar Mithryn. Ele titubeou. Aonde ele devia ir? E tentou fazer contato mental com os gêmeos. Nada. Ficou paralisado quando um grande estrondo ecoou por Trojan. Uma explosão rasgou o ar. Uma grande placa do piso da câmara cedeu e foi jogada a uns 10 metros para o alto. Pedaços pontiagudos de pedra voaram para todos os lados quando ela se espatifou no chão. Eragon deu um passo atrás, impressionado, tateando em busca de Zarok. As formas horrendas dos urgaus escalavam para fora do buraco no chão. Eragon hesitou. Será que deveria fugir? Ou será que deveria ficar e tentar fechar o túnel? Mesmo que tentasse fechá-lo antes que os urgaus o atacassem, será que Trojan já teria sido invadida em outro lugar? Ele não poderia achar todos os lugares a tempo para evitar que a cidade-montanha fosse capturada. Mas se eu correr até um dos portões de Trojan e abri-lo com uma explosão, os Vardens poderiam retomar a cidade sem ter de cercá-la. Antes que pudesse se decidir, um homem alto trajando uma armadura negra emergiu do túnel e olhou direto para ele. Era Durza. O espectro empunhava sua espada branca marcada com a rachadura de Adra. Um escudo redondo, negro, com uma insígnia rubra, repousava em seu braço.
Seu capacete escuro era ricamente decorado, como de um general, e um comprido manto feito de pele de cobra se ondulava em volta dele. A loucura ardia em seus olhos castanho avermelhados, a loucura típica de quem ama o poder e que se encontra na posição de usá-lo. Eragon sabia que não era rápido ou forte o bastante para fugir do inimigo que estava diante dele. Imediatamente alertou Saphira, embora soubesse que seria impossível para ela salvá-lo a tempo. Ele acocorou-se e rapidamente pensou no que Bronn havia falado a ele quanto a lutar com outro usuário da magia. Não era nada encorajador, e Azira havia dito que os espectros só podiam ser destruídos se fossem atingidos no coração. Durza olhou para ele com desdém e disse: Katran Tarsen Otragbag. Os Urgaus olharam para Eragon desconfiados e formaram um círculo em volta do perímetro do recinto. Durza aproximou-se lentamente de Eragon com uma expressão triunfante. Então, meu jovem cavaleiro, nos encontramos de novo. Você foi um tolo ao fugir de mim em Gilê. Isso somente vai piorar as coisas para você no final. Você nunca me capturará vivo, rosnou Eragon. É mesmo? Perguntou Durza, erguendo uma sobrancelha. A luz da estrela de Saphira dava à pele dele uma tonalidade apavorante. Não estou vendo seu amigo Murtagh por perto para ajudá-lo. Você não pode me deter agora. Ninguém pode. O medo tocou Eragon. Como ele sabe sobre Murtagh? Pondo todo o escárnio que podia em sua voz, ele caçoou. Foi bom levar uma flechada? A expressão no rosto de Durza fechou-se momentaneamente. Eu serei pago em sangue por causa daquilo. Agora diga onde seu dragão está escondido. Nunca. Durza exibiu uma expressão mais zangada ainda. Então tirarei essa informação de você à força. A espada dele assobiou no ar. No momento em que Eragon aparou a espada com o seu escudo, uma sonda mental se fincou fundo em seus pensamentos. Lutando para proteger sua consciência, empurrou Durza para trás e atacou com a mente. Eragon investiu com todas as suas forças contra as barreiras sólidas como ferro em volta da mente de Durza, mas sem nenhum proveito. Girou Zarok tentando pegar Durza de guarda baixa. O espectro desviou o golpe para o lado sem fazer nenhum esforço e respondeu ao ataque com a velocidade de um raio. A ponta da espada atingiu as costelas de Eragon, cortando a cota de malha e deixando-o sem ar. Contudo, a malha cedeu e a lâmina não cortou a pele dele por um fio. A distração era tudo que Durza precisava para invadir a mente de Eragon e começou a tomar o controle. Não, gritou Eragon, jogando-se para cima do espectro. O rosto dele se contorceu quando lutava com Durza, que puxou com força o braço com que ele empunhava a espada. Durza tentou cortar a mão de Eragon, mas ela estava protegida pela luva com forro de cota, fazendo a espada ser jogada para baixo. Quando Eragon chutou a perna dele, Durza rosnou de raiva e golpeou seu escudo negro, jogando o rapaz no chão. Eragon sentiu o gosto de sangue na boca, o pescoço dele latejava. Ignorando seus ferimentos, rolou e arremessou seu escudo para cima de Durza. Apesar da velocidade superior do espectro, o pesado escudo feriu na cintura. Quando Durza tropeçou, Eragon atingiu no braço com Zarok. Um fio de sangue desceu pelo braço do espectro. Eragon investiu contra ele com sua mente e penetrou nas defesas enfraquecidas de Durza. Um turbilhão de imagens envolveu de repente, passando depressa por sua consciência. Durza como um menino levando uma vida nômade com seus pais na planície deserta. A tribo os abandonou e chamava o pai dele de violador de juramentos. Mas ele não era Durza na época, mas Karsaib, o nome que a mãe dele cantava suavemente enquanto penteava seus cabelos. O espectro cambaleou fortemente, o seu rosto contorcido pela dor. Eragon tentou controlar a torrente de memórias, mas a força delas era avassaladora. Em pé em uma colina perto das sepulturas dos pais, chorando porque os homens não o mataram também. Depois se virando e se afastando sem rumo para o meio do deserto. Durza encarou Eragon. Um ódio terrível emanava de seus olhos castanho avermelhados. Eragon estava com um dos joelhos no chão, quase em pé, lutando para blindar sua mente. Como velho, viu Karsaib deitado, quase morto em uma duna de areia. Os dias que Karsaib levou para se recuperar e o medo que ele sentiu quando descobriu que seu salvador era um feiticeiro. Como ele implorou para aprender a controlar os espíritos. Como Raeg finalmente concordou. Ele o chamava de rato do deserto. Agora Eragon estava em pé. Durza atacou, espada erguida, escudo ignorado em sua fúria.
Os dias passados treinando sob o sol escaldante, sempre alerta quanto aos lagartos que caçavam para comer. Com o poder dele aumentava lentamente, dando a ele orgulho e confiança. As semanas gastas cuidando de seu mestre adoecido depois de um encanto que deu errado, a alegria dele quando Reg se recuperou. Mas não havia tempo para reagir, não havia mais tempo. Os bandidos que atacaram durante a noite, matando Reg, o ódio que Karsaib sentiu e os espíritos que ele havia invocado para obter vingança. Mas os espíritos eram mais fortes do que ele esperava. Eles se viraram contra ele, possuindo sua mente e seu corpo. E ele gritou, eu sou Durza. A espada acertou pesadamente as costas de Eragon, cortando tanto a malha de aço quanto a pele. Ele gritou quando a dor explodiu em seu corpo, forçando-o a ficar de joelhos. A agonia curvou seu corpo e apagou todos os seus pensamentos. Cambaleou, quase perdendo a consciência. O sangue quente escorria pelas suas costas. Durza disse algo que ele não conseguiu ouvir. Em meio à aflição, Eragon levantou os olhos para os céus. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tudo tinha dado errado. Os Varden e os anões estavam destruídos. Ele foi derrotado. Saphira se entregaria pelo bem dele, como já havia feito antes, e Arya seria recapturada ou morta. Por que tinha de terminar assim? Que justiça poderia ser essa? Tanta coisa por nada. Enquanto ele olhava para Exidar Mitre, muito acima de seu corpo torturado, um clarão de luz rompeu seus olhos, cegando-o. Um segundo depois, a câmara retumbou com um estrondo ensurdecedor. Então a visão dele clareou e ele suspirou descrente. A estrela de Saphira foi quebrada em vários pedaços. Um círculo que se expandia, formado por cacos afiados como adagas, despencava em direção ao chão distante. Os cacos brilhantes aproximavam-se das paredes. No centro da câmara, voando, descendo, com a cabeça apontada para baixo, estava Saphira. As mandíbulas dela estavam abertas e do meio delas brotava uma grande língua de fogo de cor amarelo brilhante com um quê de azul. No dorso dela estava Arya. Seus cabelos debatiam-se freneticamente. Braço erguido, a palma de sua mão brilhava com uma aura de magia verde. O tempo pareceu andar mais devagar quando Eragon viu Durza inclinar a cabeça em direção ao teto. Primeiro o susto, depois a raiva contorceram o rosto do espectro. Olhando com desprezo e audácia, ergueu a mão e apontou para Saphira. Uma palavra se formava em seus lábios. Uma reserva de força oculta de repente emergiu dentro de Eragon, arrancada das profundezas de seu ser. Seus dedos agarraram com força o cabo de sua espada. Ele atravessou a barreira em sua mente e apoderou-se da magia. Toda a sua dor e sua raiva concentraram-se em uma só palavra: Berzeng. Zarok ardeu com uma luz sangrenta. Chamas sem calor corriam por sua extensão. Ele jogou-se para a frente e acertou Durza no coração. Durza olhou chocado para a lâmina que se projetava de seu peito. A sua boca estava aberta, mas em vez de palavras, um uivo fantasmagórico foi proferido. A espada despencou de seus dedos sem força. Agarrou Zarok como se quisesse agarrá-la, mas ela estava presa firmemente nele. Então a pele de Durza ficou transparente. Embaixo dela não havia carne ou ossos, mas padrões contorcidos de escuridão. Ele berrou ainda mais alto quando a escuridão pulsou, rompendo a pele. Com um último grito, Durza foi dilacerado da cabeça aos pés, liberando a escuridão, separada em 3 entidades distintas que atravessaram voando as paredes de Trojan e saíram de Fartendur. O espectro estava acabado. Despojado de forças, Eragon caiu para trás de braços abertos. Acima dele, Saphira e Arya já haviam quase chegado ao chão. Afigurava-se que elas iam se despedaçar junto com os restos letais da Exidar Mitre. Quando a visão dele falhou, Saphira, Arya e a miríade de fragmentos, todos eles pareceram cair e ficaram flutuando em pleno ar. O sábio pesaroso. Fragmentos das memórias do espectro continuavam a lampejar na mente de Eragon. Um furacão de eventos sombrios e emoções tomou conta dele, tornando impossível pensar. Submerso naquele redemoinho, ele não sabia onde estava ou quem era. Encontrava-se cansado demais para se livrar da presença estranha que deixava sua mente nebulosa. Imagens violentas e cruéis do passado do espectro explodiam atrás dos seus olhos, até que a sua alma gritasse em desespero perante aquelas visões sangrentas. Uma pilha de corpos se elevou perante ele, inocentes, trucidados pelas ordens do espectro. Viu ainda mais corpos, vilarejos inteiros cheios deles, que perderam a vida depois de uma palavra ou de um gesto da mão daquele feiticeiro.
Não havia escapatória da carnificina que o cercava. Ele vacilava como a chama de uma vela, incapaz de resistir àquela onda de maldade. Rezou para que alguém o tirasse daquele pesadelo, mas não havia ninguém para guiá-lo. Se pudesse pelo menos lembrar o que ele devia ser, rapaz ou homem, vilão ou herói, espectro ou cavaleiro, tudo estava embolado em um frenesi sem sentido. Ele estava perdido, completa e totalmente naquela massa rolante. De repente, uma aglomeração de suas próprias memórias irrompeu no meio de uma nuvem deplorável deixada pela mente malevolente do espectro. Todos os eventos acontecidos desde que ele encontrou o ovo de Safira surgiram para ele em uma luz fria de revelações. Suas realizações e suas falhas foram igualmente exibidas. Perdeu muitas das coisas que eram queridas por ele. Contudo, o destino havia lhe dado dons raros e grandiosos. Pela primeira vez senti orgulho simplesmente de ser quem ele era. Como em uma reação à sua breve autoconfiança, a escuridão sufocante do espectro investiu contra ele mais uma vez. A identidade dele vagou em direção ao vazio, enquanto a incerteza e o medo consumiam seus sentidos. Quem ele era para achar que podia desafiar os poderes de Alagaese e continuar vivo? Lutou contra os pensamentos sinistros do espectro, primeiramente de modo fraco, depois com mais força. Sussurrou as palavras da língua antiga e viu que elas deram a ele força suficiente para poder resistir à escuridão que embaçava sua mente. Embora suas defesas falhassem perigosamente, começou lentamente a dirigir sua consciência abalada para uma pequena concha brilhante em volta de seu âmago. Fora da mente, ele estava consciente de que havia uma dor tão grande que ameaçava acabar com sua própria vida, mas alguma coisa ou alguém parecia mantê-la sob controle. Ele ainda estava fraco demais para clarear a sua mente por completo, mas estava lúcido bastante para avaliar suas experiências desde Carvajal. Aonde ele iria agora e quem mostraria o caminho a ele? Sem Brown não havia ninguém que pudesse guiá-lo ou ensiná-lo. Venha até mim. Ele recuou ao toque de outra consciência, tão vasta e poderosa que parecia uma montanha que se avultava sobre ele. E ele percebeu que era essa pessoa que estava bloqueando a dor. Como na mente diária, a música fluía nesta também. Acordes intensos de tonalidade âmbar dourado ressoavam com uma melodia imperiosa. Finalmente ele ousou perguntar: Quem você é? Aquele que pode ajudar. Com o lampejo de um pensamento inconfesso, a influência do espectro foi empurrada para o lado como uma teia de aranha indesejada. Livre daquele peso opressor, Eragon permitiu que sua mente se expandisse até que tocasse uma barreira da qual ele não podia passar. Eu o protegi da melhor maneira que podia, mas você está tão distante que não posso fazer mais do que isolar a sua sanidade da dor. Novamente, quem é você para fazer isso? Houve um estrondo grave. Eu sou Ostato Chetoa, o sábio pesaroso, e Tojira e Konoka, o imperfeito que é perfeito. Venha até mim, Eragon, pois tenho respostas para suas perguntas. Você não estará seguro até me encontrar. Mas como posso encontrá-lo se não sei onde você está? Perguntou ele em desespero. Confie em Ari e vá com ela até Elesmera, eu estarei lá. Eu tenho esperado por muitas estações, então não se demore ou poderá ser tarde demais. Você é maior do que imagina, Eragon. Pense no que fez e rejubile-se, pois você livrou a terra de um grande mal. Você realizou uma façanha que ninguém mais poderia ter realizado. Muitos têm uma dívida com você. O estranho tinha razão. O que ele havia feito era digno de honra, de reconhecimento. Não importava o que as suas experiências futuras lhe trouxessem, ele não era mais apenas um peão no jogo do poder. Ele havia transcendido tudo isso e era algo diferente, algo mais. Ele havia se tornado o que a Jihá queria, uma autoridade independente de qualquer rei ou líder. Ele sentiu aprovação quando chegou a essa conclusão. Você está aprendendo, disse o sábio pesaroso aproximando-se. Uma visão passou dele para Eragon. Uma explosão de cores brotou em sua mente, formando uma figura curvada, vestida de branco, em pé em um penhasco banhado pela luz do sol. Chegou a hora de você descansar, Eragon. Quando você acordar, não fale sobre mim a ninguém, disse a figura gentilmente, com o rosto oculto por uma nuvem prateada. Lembre-se, você precisa ir até os elfos. Agora durma. Ele ergueu uma de suas mãos como em uma bênção e a paz tomou conta de Eragon. Seu último pensamento foi que Bronn teria sentido o orgulho dele. Acorde, ordenou uma voz. Acorde, Eragon, pois você já está dormindo há muito tempo.
Ele se mexeu contra sua vontade, avesso a ouvir qualquer coisa. O calor que o cercava era confortável demais para ser abandonado. A voz soou de novo. Levante-se, Argetlan, precisamos de você. Ele relutantemente forçou a si mesmo a abrir os olhos e viu que estava em uma cama comprida, envolvido por cobertores macios. Ângela estava sentada em uma cadeira ao lado dele, olhando para o seu rosto atentamente. Como está se sentindo? Perguntou ela. Desorientado e confuso, ele permitiu que seus olhos examinassem o pequeno quarto. Eu não sei, respondeu ele. Sua boca estava seca e rachada. Então não se mexa. Você precisa preservar suas forças, disse Ângela, passando a mão em seus cabelos cacheados. Eragon viu que ela ainda usava sua armadura. Por que isso? Um acesso de tosse deixou-o tonto, zonzo e todo dolorido. Seus membros febris estavam pesados. Ângela pegou no chão um chifre decorado com borda de ouro e encostou nos lábios dele. Tome, beba. Um hidromel gelado correu por sua garganta, refrescando-o. O calor floriu em seu estômago e subiu até seu rosto. Ele tossiu de novo, o que piorou sua cabeça latejante. Como vim parar aqui? Houve uma batalha, nós estávamos perdendo. Aí Durza e... Safira, exclamou ele, colocando-se sentado. Ele caiu para trás quando sua cabeça girou, fechando os olhos, sentindo-se enjoado. O que houve com Safira? Ela está bem? Os Urgaus estavam vencendo, ela estava caindo. E Arya? Elas sobreviveram, garantiu Ângela, e estão esperando você acordar. Você quer vê-las? Ele concordou fracamente com a cabeça. Ângela levantou-se e abriu a porta. Arya e Murtag entraram em fila. Safira serpenteou sua cabeça para dentro do quarto depois deles. O corpo dela era grande demais para passar pela porta. O peito dela vibrava enquanto ela murmurava baixinho, os seus olhos brilhavam. Sorrindo, Eragon tocou os pensamentos dela com alívio e gratidão. É bom ver que você está melhor, pequenino, ela disse com ternura. É bom ver que você também está, mas como... Os outros querem explicar, então eu deixarei. Você cuspiu fogo, eu vi. Foi, disse ela com orgulho. Ele deu um sorriso fraco, ainda confuso, e olhou para Arya e Murtag. Os dois ostentavam ataduras, Arya no braço e Murtag na cabeça. Murtag deu um sorriso largo. Já era hora de você acordar. Estamos sentados no corredor há horas. O que aconteceu? Perguntou Eragon. Arya estava triste, mas Murtag gritou triunfante. Nós vencemos, foi incrível. Quando os espíritos do espectro, se podemos chamá-los assim, voaram por Fartendur, os Urgaus pararam de lutar para vê-los indo embora. Foi como se eles tivessem sido libertados de um encanto, pois o clã deles, de repente, começou a brigar uns contra os outros. O exército inteiro deles foi desagregado em poucos minutos. Nós os afugentamos depois disso. E todos eles morreram? Perguntou Eragon. Murtag balançou a cabeça. Não, muitos deles escaparam fugindo para dentro dos túneis. Os Varden e os anões estão ocupados expulsando-os neste momento, mas isso vai demorar. Eu estava ajudando até que um Urgal me atingiu na cabeça e fui mandado para cá. Eles não vão prender você de novo? A expressão no rosto dele ficou séria. Ninguém está ligando para isso agora. Muitos dos Varden e dos anões foram mortos. Os sobreviventes estão ocupados tentando se recuperar da batalha. Mas pelo menos você tem um motivo para ficar feliz. Você é um herói. Todos estão falando sobre como você matou Durza. Se não fosse por você, nós teríamos perdido. Eragon ficou perturbado com as palavras dele, mas resolveu deixá-las de lado para refletir sobre elas depois. Onde estavam os gêmeos? Eles não estavam onde deviam estar. Eu não consegui fazer contato com eles. Eu precisei da ajuda deles. Murtag deu de ombros. Disseram-me que eles lutaram bravamente contra um grupo de Urgaus que invadiram Trojran em outro ponto. Eles provavelmente deviam estar ocupados demais para falar com você. Por alguma razão, isso parecia uma transgressão, mas Eragon não conseguia determinar por quê. Virou-se para a Arya. Os olhos grandes e brilhantes dela ficaram fixos nele o tempo todo. Como vocês não bateram no chão? Você e Safira estavam... A voz dele fraquejou. Ela disse lentamente. Quando você avisou Safira sobre Durza, eu ainda estava tentando remover sua armadura danificada. Quando consegui retirá-la, era tarde demais para descer usando a Valturin. Você teria sido capturado antes que eu chegasse lá embaixo. Além disso, Durza teria acabado com você antes de me deixar tentar salvá-lo. O tom de pesar surgiu na voz dela. Então fiz a única coisa que poderia fazer para distraí-lo. Quebrei a estrela de Safira. E eu a levei até lá embaixo, acrescentou Safira.
Eragon fez força para assimilar aquilo quando outro acesso de vertigem o obrigou a fechar os olhos. Mas por que nenhum dos pedaços bateu em vocês ou em mim? Por que eu não deixei que isso acontecesse? Quando estávamos quase chegando ao chão, eu os segurei imóveis em pleno ar. Depois, lentamente, baixei-os até o piso. Caso contrário, eles teriam se espatifado, produzindo milhares de cacos, matando você, declarou Arya com simplicidade. As palavras dela denunciavam o poder que havia dentro dela. Ângela acrescentou amargamente. E isso quase matou você também. Tive de usar todos os meus conhecimentos para manter vocês dois vivos. Uma dor aguda repentina correu pelo corpo de Eragon, comparando-se em intensidade à sua cabeça latejante. Minhas costas, mas ele sentiu que não havia nenhuma atadura nelas. Há quanto tempo estou aqui? Perguntou apreensivo. Há 1 dia e meio, respondeu Ângela. Você teve sorte de eu estar por aqui, caso contrário levaria semanas para ficar curado se tivesse sobrevivido. Assustado, Eragon tirou os cobertores de cima do seu tronco e virou-se para tocar as costas. Ângela segurou o pulso dele com sua pequena mão. O receio refletia-se nos olhos dela. Eragon, você precisa entender que meu poder não é como o seu ou como o de Arya. Ele depende do uso de ervas e poções. Há limites para o que eu posso fazer, especialmente com algo tão grande quanto... Com um puxão, ele libertou seu pulso da mão de Ângela e tocou as costas. Seus dedos tateavam. Sua pele estava suave e quente, perfeita. Músculos rígidos flexionavam-se embaixo das pontas de seus dedos conforme ele se mexia. Deslizou a mão em direção à nuca e inesperadamente sentiu uma saliência dura com mais de 1 centímetro de largura. Ele a acompanhou descendo por suas costas horrorizado. O golpe de Durs o deixou com uma enorme cicatriz nodosa que se esticava do ombro direito até a cintura oposta. A compaixão tomou conta do rosto de Arya quando ele murmurou: Você pagou um preço terrível por sua façanha, Eragon, matador de espectros. Murtag riu de modo estridente. Você agora é igual a mim. O medo tomou conta de Eragon e ele fechou os olhos. Ele estava desfigurado. Depois lembrou algo de quando estava inconsciente. Uma figura vestida de branco que o ajudou. Um imperfeito que era perfeito. Tojira e Konoda. Ele disse: pense no que fez e rejubile-se, pois você livrou a terra de um grande mal. Você realizou uma façanha que ninguém mais poderia ter realizado. Muitos têm uma dívida com você. Venha até mim, Eragon, pois tenho respostas para suas perguntas. Um toque de paz e contentamento consolou Eragon. Eu irei. Guia de pronúncia. Ajirá, Ajirade. Alagaésia, Alagaésia. Arya, Arya. Carvajal, Carvajal. Drasleona, Drasleona. Du Veldervarden. Eragon. Fartendur. Galbatorix. Gilé. Geode. Murtag. Razak. Safira. Shurikan. Terime. Trondheim, Vrael, Yasuaki, Zarok. A língua antiga. Nota: como Eragon ainda não é um mestre da língua antiga, suas palavras e comentários não foram traduzidos literalmente para poupar o leitor de sua gramática deplorável. Citações de outros personagens, contudo, foram deixadas intocadas. Aivarden Aber du Schutzgar Gatavanta, um guardião dos cavaleiros, pede passagem. Aedail, a estrela da manhã. Arjet, prata. Argetlan, mão de prata. Atragulai, Ilian tar ono, natra ono vaise soli frahatur. Que a sorte e a felicidade sigam e que você seja protegido contra o infortúnio. Boete Staril, fogo intenso. Breual, família, casa. Birzinger, fogo. Deloi Moi, terra, transforme-se. Delois, planta de folhas verdes com flores roxas. Domia Abravarda, domínio do destino, livro. Dras, cidade. Drauncopa, fitar sonhando, encanto para a bola de cristal. Do Grindenruder, segure o portão. Do Silbenadatia, a névoa suspirante, música poema. Do Sundavar Freor, morte dos espectros. Do Vrangata, a trilha errante. Do Veldenvarden, a floresta protetora. Edoxil, inconquistável. Eita, vá, saia. Erika Aifrikai Ushurtgal, eu sou um cavaleiro e amigo. Etgri, evocar. Fert Blaka Eka Yonata Neita Raida Ono Blaka Yom Yelan, pássaro, não vou feri-lo, voe até minha mão. Garjla, inflamar, luz. Gat Reis Adu Hakar,
una e acenda a névoa. Gedway Ignácia, palma brilhante. Gelod Duknift, que a faca fique cega. Helgrind, os portões da morte. Yet, meu, informal. Yerda, quebre, bata. Yerda Tierra Kaufs, quebre as pernas deles. Menin Varda Hangin, memória, destino, pensamento. Monstern, pedra, transforme-se. Negja Raiza, cobertor, levante-se. Ostato Shetoa, o sábio pesaroso. Pomnúria, meu, formal. Peitvan Ban, lugar da dor. Ban, usado aqui em Urubaém, a capital do império, é sempre pronunciada com um tom de grande tristeza e pesar. Seiter, bruxa. Surtugal, cavaleiro de dragão. Skublaka eka celobra ono mulabra ono unsurtgal nehaina. Atranoso waifrikai. Dragão, eu respeito e não desejo nenhum mal a você ou ao seu cavaleiro. Sejamos amigos. Slaita, dormir. Stan Raiza, pedra, levante-se. Terça, empurrar, comprimir. Testa Deloy, comprima-se a terra. Svenstarn atra eka horna, atravesse a pedra e deixe-me ouvir. Tojira e Konoka, o imperfeito que é perfeito. Tuata dum oritrim, modificando o conhecimento de um tolo, fase de treinamento dos cavaleiros. Varden, os guardiões. Vander, uma vara fina e reta. Wise Hel, fique curado. Rom Pomnura Ilian, pela minha felicidade. Varda, destino. Yahweh, sinal de confiança. A língua dos anões. Ash Gunter Dorsda, pela adoração de Gunteras. Ash Nu Damin Lanok, cuidado, a rocha se transforma. Barzul, uma praga, destino ruim. Kakna Bragna, grande perigo. Durgrimst, clã, literalmente nossa sala, casa. Egraskarn, o calvo. Fartendur, nosso pai. Irna, semelhança, estátua. Ificans Orodum, é o destino, a obrigação da pessoa. Idietum, trabalha com metais, ferreiro. Isdar Mitrin, estrela de safira. Knur, pedra, rocha. Knurla, anão, literalmente feito de pedra. Kotchamerna, piscina do pé, um lago. Oei, sim, afirmativo. Shelven, covardes. Trojheim, capacete de gigantes. Valturin, a escadaria sem fim. A língua dos Urgaus. Djal, cria de vermes. Itrusada, ortia de destino rebelde. Kachen Tachen Altrabag, não ataquem, cerquem-no. Ushnark, pai. Agradecimentos. Eu criei Eragon, mas seu sucesso é o resultado do esforço entusiasmado de amigos, familiares, fãs bibliotecários, professores, alunos, dirigentes escolares, distribuidores, livreiros e muitos mais. Eu queria poder citar o nome de todas as pessoas que me ajudaram, mas a lista é muito, muito comprida. Vocês sabem quem vocês são e eu agradeço a todos. Eragon foi publicado pela primeira vez no começo de 2002 pela editora dos meus pais, Pauline International LLC. Eles já tinham lançado 3 livros, então era natural fazer o mesmo com Eragon. Nós sabíamos que Eragon agradaria uma grande gama de leitores. O nosso desafio era divulgá-lo. Durante 2002 e o início de 2003, viajei por todos os Estados Unidos, fazendo mais de 130 sessões de autógrafos e apresentações em escolas, livrarias e bibliotecas. Minha mãe e eu organizávamos todos os eventos. No começo eu fazia apenas 1 ou 2 apresentações por mês, mas conforme fomos ficando mais eficientes quanto à organização dos horários, nossa turnê caseira para este livro se expandiu ao ponto de eu estar viajando quase o tempo todo. Conheci milhares de pessoas maravilhosas, muitas delas se tornaram fãs e amigos leais. Uma dessas fãs é Michelle Frey, que agora é a minha editora da Knopf Books for Young Readers e que me fez uma oferta para comprar Eragon. Nem preciso dizer que fiquei encantado, porque a Knopf ficou interessada pelo meu livro. Dessa forma, há 2 grupos de pessoas que merecem agradecimentos. O primeiro, que ajudou na produção da edição de Pauline International LLC de Eragon, e o segundo, que foi responsável pela edição da Knopf. Aqui estão as almas corajosas que ajudaram Eragon a virar realidade. A turma original, minha mãe pela sua atenciosa caneta vermelha e pela maravilhosa ajuda com as vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula e outras pequenas criaturas sortidas. Meu pai por seu maravilhoso trabalho editorial, por todo o tempo que passou martelando meus pensamentos instáveis, colocando-os de volta no caminho certo, formatando o livro, desenhando a capa e ouvindo tantas apresentações. Minha avó Shirley por me ajudar a criar começo e fim satisfatórios.
minha irmã por seus conselhos quanto à trama, por seu bom humor ao ser retratada como uma herbolária em Eragon e pelas longas horas que passou editando O Olho de Safira na capa. Cat Tyers por me dar os meios para reescrever de modo brutal e muito necessário os 3 primeiros capítulos. John Taliaferro por seus conselhos e maravilhosa revisão. Um fã chamado Tornado Eugene Walker, que pegou vários erros de copydesk. E Donna Overhaul por seu amor pela história, por seus conselhos quanto à edição e formatação e por seu olhar aguçado em relação a todas as coisas que tinham a ver com elipses, linhas viúvas, órfãos, kerning e frases contínuas. Se existem cavaleiras de dragão na vida real, ela é uma delas, correndo de forma abnegada ao socorro de escritores perdidos no pântano das vírgulas. E agradeço à minha família por me apoiar de todo o coração e por ler esta saga mais vezes do que qualquer pessoa sã deveria fazer. A nova turma, Michelle Frey, que não só amou a história bastante para se arriscar com uma fantasia épica escrita por um adolescente, mas que também conseguiu otimizar o ritmo de Eragon com sua percepção editorial. Meu agente, Simon Lipscar, que me ajudou a achar o melhor lar para Eragon. Chip Gibson e Beverly Horowitz por sua maravilhosa oferta. Lawrence Levy por seu senso de humor e consultoria jurídica. Judith Halt, que é um gênio da publicidade. Daisy Klein por sua impressionante campanha de marketing. Isabel Warren Lynch, que criou a adorável contracapa do livro, seu interior e o mapa. John Jude Palencar, que coloriu a arte da contracapa. De fato, eu me inspirei no nome dele ao batizar o Vale Palancar em sua homenagem antes mesmo dele trabalhar em Eragon. Art Benet, o decano da revisão e o único homem vivo a entender a diferença entre ver o futuro e ver o futuro daquilo. E toda a equipe da Knopf que tornou esta aventura possível. Finalmente, um agradecimento muito especial aos meus personagens que enfrentaram bravamente os perigos que os forcei a encarar e sem os quais eu não teria uma história. Que suas espadas permaneçam afiadas. Christopher Paolini.